Agora começou. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Quero agradecer novamente a presença de todos vocês, tanto os meus alunos quanto as pessoas de fora, que estão interessados no tema. Agradecer, sobretudo, a disponibilidade de Zeca, um amigo do peito, de muitos anos, né, que nos conhecemos também em contextos acadêmicos e depois ficou para a vida, né, então a gente vem se encontrando entre Pernambuco e São Paulo, outras conexões há muito tempo, trabalhando junto também. Eu acho o Zeca um designer de mão cheia, assim, além de uma pessoa de muito bom caráter, de bom humor, enfim, um amigo para se ter mesmo na vida. E quero apresentá-lo assim formalmente aqui pelo currículo dele, que, enfim, vai dar uma noção da carreira dele, vai falar um pouco disso aí durante o processo. Então, frisar que a gente está dentro, no contexto da disciplina do curso de Cinema e Audiovisual, né, que é chamada, da Universidade Federal de Pernambuco, chamada Gestão de Projetos Culturais, e a ideia hoje é a gente falar um pouco sobre comunicação, design, enfim, marketing, e essas conexões podem aportar significado positivo para os nossos projetos, né, o que elas comunicam, como elas ajudam a nos conectar com o público, como é que elas comunicam a ideia central dos nossos projetos, e como falar um pouco com o designer, como pedir isso a eles, enfim. E aí, bom, Zeca é formado em design gráfico pela Pan-Americana de Artes e em produção cultural pela FAAP, depois um capítulo na arte, né, Zeca? Atua há 15 anos como designer gráfico e digital na criação e planejamento de comunicação para grandes marcas e projetos culturais independentes. Com ampla experiência em agências de live marketing, colaborou para projetos de festivais, festas e experiências exclusivas para marcas como Skol, Oi, Heineken, Pedigree e Coca-Cola, além dos projetos de rebranding da Linguix, um aplicativo multimídia para ensino da língua inglesa para crianças em Madrid, na Espanha. Na área cultural, liderou a comunicação visual de alguns blocos do Carnaval paulistano, como Elba Ramalho, Alceu Valença, Baiana System, Belmarx, Tarado em Você, Carnaval na Quebrada, Nextel. Atualmente é diretor de arte da Casa Natura Musical em São Paulo. Eu sou Manu Costa, sou professora e produtora de audiovisual e cinema. Minha área de pesquisa é essa, de políticas culturais, economia do audiovisual e afins. E, enfim, queria dar início à fala do Zeca, para ele apresentar, fazer uma apresentação que ele fez com muito carinho para a gente, e é isso. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Eu estou muito feliz de estar participando disso com vocês, dessa aulinha. Eu sou paulistano, né, filho de pernambucanos, e meu pai era analfabeto, minha mãe estudou pouquíssimo, então ela sabe ler, escrever e tal, mas então é muito emblemático que eu esteja assim, participando dessa aula com vocês na Universidade Federal de Pernambuco. Significa assim que os meus ancestrais, os orixás, trabalharam. Então, estamos aqui muito felizes de participar disso com vocês, tá? Eu vou dar início, então, à apresentação. É uma apresentação que tem o intuito de inspirá-los a trabalhar o projeto de vocês, de formação. Eu me formei faz pouco tempo, sei lá, 7 anos, é pouco tempo para mim, e eu vou contar um pouco dessa história ao longo desses slides agora. São bastante slides, então talvez eu corra em alguns momentos, se eu ver que a gente está demorando muito, porque a gente tem 1 hora para falar, mas, e também, assim, o PPT vai estar disponível para vocês depois, então vocês não precisam ter nenhum receio de que eu estou passando rápido, que isso vai estar na mão de vocês depois, e vou anotando dúvidas, tal, que a gente vai fazer depois uma rodada de perguntas também, tá? Então, vamos começar aqui com a apresentação. Uma janela. Uma janela. É a tela inteira, né? Tela inteira. Pode ser a tela inteira ou a janela, você que sabe. Apresentar. Bom, gente, eu mexo com o Mac o tempo inteiro, eu fui alfabetizado no Macintosh, e aí tem toda uma situação com o PC, mas enfim, esse PC que a Natura, inclusive, me concedeu aqui, menina, trabalhando nessa empresa, me deram um PC novo. Então, vamos lá.
Então, a gente vai falar, o nome da nossa aulinha hoje é Design em Cartaz, tá? Como eu falei, sou de São Paulo, minha família é pernambucana, estudei na Pan-Americana de Artes, na FAAP, eu era bolsista nessas escolas, tive bolsa de 30% até 50%, com a FAAP agora estou até tendo ali um probleminha, depois vocês podem olhar no meu Instagram, @Zé Cabral, que vocês vão saber um pouco mais. E, inclusive, eu acho muito importante, assim, a gente fazer essa aula numa universidade federal, que é gratuita, valorizando, né, o ensino como um direito de todos, não uma mercadoria, porque algumas pessoas ainda não entenderam a função da educação. Então, vamos lá, eu já trabalhei na B Ferraz, que é uma agência de live marketing, uma das maiores do Brasil, na Bullet também, na TV Cultura eu passei pouquíssimo tempo, por conta de grana, eu fui para o Vírgula, que é do grupo Jovem Pan. Lá eu conheci muitos amigos, uma galera muito legal, que inclusive trabalho hoje com eles na Casa Natura Musical. A FIB, Fábrica de Ideias Brasileiras, é uma empresa de design aqui em São Paulo, que tem a brasilidade como fonte de inspiração para a criação dos seus projetos. Trabalhei também na Verbo, que é a empresa de videoclipes, né, do lado do YouTube. Na Pipoca, que é uma produtora cultural aqui em São Paulo, onde eu fiz uma série de projetos que vocês vão ver logo adiante, como o Carnaval principalmente, né? E agora eu estou na Casa Natura faz pouco tempo, um pouco mais de 2 meses. Para começar, gente, vamos pensar o que é o design, né? Em síntese, o design é o desenho de projeto, né? Da forma a uma ideia, com o intuito de comunicar ou criar algum custo-benefício para alguém ou uma comunidade. Então, o design cria alguma coisa para fazer sentido, para trazer benefício para alguém. Algumas principais áreas do design, assim, vamos passar rapidão. Identidade visual, que é o que eu mais faço hoje, que é a identidade de marcas, identidade de projetos culturais. É o profissional que vai dar cara, né, para uma marca, para um projeto, e vai trabalhar no branding, que é a junção de todas as áreas de comunicação, incluindo a área de marketing, para trabalhar a personalidade, o brand de uma marca qualquer. O designer também pode trabalhar na publicidade, e aí ele vai trabalhar todo o enxoval de campanhas publicitárias, e ele é conhecido mais como diretor de arte nessa área. Tem o design de superfície, que é o design que faz estampas, e eu coloquei o exemplo da Farm, que eu amo, é uma empresa excelente no Rio de Janeiro, né, todo mundo conhece. Então, ele vai trabalhar na indústria textil também, e na decoração de interiores, né, como criando pisos, azulejos, papel de parede, enfim, qualquer outro suporte que suporte pattern, que suporte estampas. Design de produto, que é a área que se destina a fazer, de fato, os produtos tridimensionais, aqui está escrito trimensionais, perdão, mas é tridimensionais. Então, ele vai criar móveis, eletrodomésticos, coloquei o exemplo do iPhone, que é um produto excelente, que quando veio para o mercado, transformou a nossa relação com os smartphones. Designer de joias, no Brasil, essa pessoa, esse profissional, ele tem uma área gigante para trabalhar, porque a gente tem muita matéria-prima, então ele vai trabalhar na criação de joias, né, da joalheria, pensando em conforto, ergonomia, durabilidade. O designer de embalagem, que na maioria das vezes trabalha para deixar as embalagens bonitas, mas que, em síntese, né, a sua função seria criar embalagens biodegradáveis, funcionais, que durem, né, que respeitem o meio ambiente. Esse café eu coloquei, é um café de Minas Gerais. Outro dia eu comprei ele justamente por causa da embalagem, e é muito bom, então é dessa. Designer de game é uma área que tem crescido há muito no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que é a pessoa que vai desenhar os projetos de videogame, né, de jogos, tanto para celular quanto para consoles mesmo, e também vai criar narrativa, etc., tudo que compõe os games. Interface ou web designer, né? É o designer de ambiente virtual, ele vai criar sites, aplicativos, vai pensar em como as pessoas usam, né, um software, então ele é o UX design, que é o designer de experiência, ou UI, que é o designer o designer visual, né, ele vai pensar ali como a pessoa vai interagir com a interface do aplicativo, o que seja. Design thinking, que é o designer, essa pessoa ela tem um pouco mais de experiência como
consultora também. Então, a pessoa vai ser contratada para aplicar a metodologia do design em qualquer área de criação. Isso, todas as empresas grandes têm usado, Google, Coca-Cola, Natura, qualquer empresa, grande marca, usa a técnica de design thinking para pensar o seu produto. Perdão, e o design de serviço que vai pensar, vai projetar ali a forma de entregar serviços para o consumidor. Então, eu coloquei o exemplo, por exemplo, do drive-thru do McDonald's. Existe um designer que pensa quanto tempo a pessoa vai passar na fila, onde ele pega o lanche e tal, onde ele paga. Tudo isso também é design, tá? O que faz o bom design? Então, aqui tem a frase do Dieter Rams, que é um dos maiores influentes designers do planeta, né, do século XX. Ele é alemão, graduado na Wiesbaden Hartsfeld School of Art, meu Deus, eu consegui falar esse nome, e ele é responsável por ter feito o design da Braun, que é essa empresa de eletrônicos chiquérrima da Alemanha, e que inspira os designers da Apple, inclusive. Eles admitem isso, de fato, porque são bem parecidos os produtos, né? São concisos, são elegantes, funcionais. Então, ele diz, o design não deve dominar coisas e não deve dominar pessoas, deve ajudá-las. Isso é o que importa. Ele cita também, gente, os 10 princípios do bom design. Então, passando aqui rapidão, o design precisa ser inovador, né? Sempre as tecnologias estão mudando, então o designer tem que estar atento às tecnologias de ponta para fazer aplicação em seus produtos e serviços. Aqui eu coloquei o exemplo desse trem, que é um trem chinês, que é novo e percorre 600 km por hora. Isso daria, assim, tipo, São Paulo, Rio, daria menos de 1 hora de viagem. Nosso sonho de consumo, para Pernambuco, sei lá, seria umas 4 horas, no máximo 3 horas. 2, ele torna o produto útil, o bom design, né? Então, eu coloquei o exemplo aqui das sandálias Havaiana, que é um produto muito conhecido, já foi mais durável, né? Mas hoje em dia ele é menos, mas enfim, ele é um design que é exportado para todo o planeta. Ele tem lá, então, sua funcionalidade e também uma beleza estética, né, uma função estética que todo mundo gosta. Então, aí já pula para o 3, que é a qualidade estética de um produto, que é essencial para o bem-estar das pessoas, né? Um bom design precisa também pensar na beleza das coisas, porque isso vai estar no dia a dia das pessoas. Não é uma obra de arte, mas é um produto que vai trazer satisfação. Eu coloquei aqui o exemplo dessa batedeira KitchenAid, que é o meu sonho de consumo de toda dona de casa. A Manu que está fazendo pão, com certeza quer ter uma KitchenAid na sua casa. Eu tenho. Tem? Chique, rica, poderosa. O design, ele torna o produto compreensível, e eu coloquei aqui o exemplo do Nubank. Eu sou cliente do Nubank e também sou cliente da Caixa Econômica. Quando eu entro no aplicativo da Caixa, só falta chorar de desgosto. No Nubank é muito fácil. Então, minha mãe, que não manja ali de WhatsApp, não manja de nada de internet, consegue acessar o Nubank, consegue fazer a transferência. Então, ele torna o produto intuitivo, né? Ele é autoexplicativo. E o design, ele também pode ser discreto. Ele, né, na maioria das vezes, deveria ser discreto. É um produto que cabe no bolso, e ele dá espaço ali à expressão do usuário no dia a dia para ser usado, mas ele é neutro, né, contido. Um design honesto, ele não vai vender gato por lebre, né? Quantas vezes a gente compra um celular que é lindo, mas ele não é funcional, a gente fica puto da vida depois. Então, assim, é um design que vai funcionar para o dia a dia, né? Ele não vai parecer mais inovador do que ele é. Ele é o que é, e é isso eu coloquei o copo na dica, é o copo americano, que também é um design conhecidíssimo, premiado nesse país. O design, ele tem que ser durável, então o design tem que pensar que as coisas não devem estar na moda apenas, né? Ele deve pensar que as coisas são para o uso contínuo, respeitando o meio ambiente, respeitando a mão de obra, enfim. Então, ele é durável. Eu coloquei o exemplo da calça Levi's 501, que é uma calça jeans, muita gente tem, eu mesmo tenho uma, e ela realmente dura muito. Eu dei a minha para o meu sobrinho de tão boa que ela é, e eu já não teria mais, enfim, já está com ele. O design, ele deve ser minucioso, né? Eu botei aqui o exemplo de uma atleta paralímpica. Então, imagina o designer ter que criar uma perna para uma pessoa andar, né? Já é ali um processo
que exige esmero dele, capricho, para uma atleta paralímpica, ele tem que pensar em fazer ganhar medalha. Então, assim, ele tem que pensar realmente na função desse objeto que ele está criando, mostrando respeito com a pessoa que vai utilizá-lo. 9, penúltimo, ele é amigo do meio ambiente. Botei exemplo das embalagens da Natura. Na verdade, todo o processo da Natura, ele é sustentável, né? Então, as embalagens mesmo têm esse sachê para você poder usar e todo o plástico da Natura é renovável. Então, ele pensa na preservação do meio ambiente, conserva recursos, reduz a poluição, tá? O ciclo de vida de um produto. Ele pensa em todo esse ciclo. E o mínimo design possível. A caixa aqui do MacBook Pro, todos os produtos da Apple, né, são o mínimo design possível. Tem até um vídeo, depois vocês procurem no YouTube, que mostra, compara, né, uma caixa do Mac, se fosse a caixa de um iPod, na verdade, se fosse o iPod fosse da Microsoft. Tem bastante diferença na relação dos produtos. Tá? Então, ele vai se concentrar realmente no que é essencial. A pureza, a simplicidade que o designer vai pensar. Então, esses são os 10 princípios do nosso amigo aqui, Dieter Rams, o alemãozão. Vou falar um pouco do processo criativo agora, que é o que eu uso no dia a dia, todo santo dia. Agora não que eu estou trabalhando fixo, mas em geral um designer freelancer vai passar por todo esse processo. Primeiro a gente envia para o cliente um questionário de perfil do projeto de produto. Eu vou mostrar para vocês depois quais são as perguntas que eu faço. Pensamos ali no orçamento, isso vai variar, né, o tempo que o designer vai usar para fazer esse projeto, para quem ele está fazendo, se ele se identifica, então ele pode ali dar um desconto, até regional mesmo, né? Um designer em Pernambuco ganha um valor, um designer em São Paulo vai pensar em outro valor. Depois do orçamento, o cliente aprovou, vamos pensar então em benchmark, que é a pesquisa do que é feito pelos seus concorrentes. O que é feito no mercado, projetos semelhantes, não precisa ser concorrente, mas algum projeto semelhante. Então, ele vai pesquisar referências. Depois, a etapa 4 é o desenvolvimento do layout, já está feito as referências, tem um mood board, já está tudo certinho ali nas pastinhas, vamos desenvolver os layouts. Apresenta para o cliente feedback. Gostou, não gostou, vai ter refação, não vai ter, já é etapa 6, né? O cliente gostou, tudo mais, vamos para a arte final e depois o lançamento do produto. Em geral, no questionário de perfil do projeto, esse material vocês vão ter depois, então não precisa escrever nada, né? Mas é bem interessante, assim, até para vocês sempre, quando forem falar com o designer, ter já essas perguntas meio que respondidas na sua cabecinha. E até, na verdade, quando vocês forem desenvolver um briefing, pode pegar essas perguntas, responder, já mandar, o cara vai ficar feliz da vida do cara, a mulher, a pessoa vai ficar maravilhada. Então, qual é o nome do produto, do projeto, e por que desse nome, isso é muito importante. Em síntese, qual é o maior desafio do projeto? É conquistar o público X, qual é o desafio em si, né? De que mercado a gente está falando? Né? O designer ele não precisa conhecer todos os mercados, mas aí quando ele vai se inteirar de um job, ele precisa pensar de qual mercado que ele está falando ali. E depois ele vai perguntar qual é o público-alvo. Para que pessoas que a gente vai fazer? É muito importante, né? Idade, onde ela mora, quanto ela ganha, que essa pessoa assiste. E de modo bem amplo, o produto quer falar com maior número de pessoas, audiência aberta, conteúdo palatável, né? Alcance com maior profundidade. Ou é para um público especialista nichado? E aí vocês definem isso. Quais adjetivos que você gostaria de atribuir ao produto, projeto? Isso é muito importante, porque quando você vai construir o brand persona de um projeto, você vai aplicar ali alguns adjetivos, né, que são importantes para a gente definir como a gente deve tratar o visual desse projeto. Se há algum concorrente, projeto semelhante, aí cite e atribua adjetivos, né, para a gente entender o que você admira nas marcas ou nos projetos que você está usando como referência, porque a partir desses adjetivos, o designer ele vai pensar que você também deseja aplicar o mesmo ou até o contrário do que esse projeto que você nos mostrou para esse desenvolvimento de layout. Se há alguma identidade visual que você admira também, né, mais referência, e se o produto, o projeto fosse consolidado, do que ele se orgulharia? Aí, com essa pergunta, o designer ele vai pensar um pouco, tipo, no propósito, né, da marca. Eu ficaria muito feliz
se o meu projeto conquistasse o maior número de pessoas pretas, porque eu quero falar sobre orgulho preto e tal. Então, isso mostraria o valor do projeto, da marca, do que está sendo criado. E outras considerações, aí vocês anotariam o que eventualmente não foi perguntado. É bem complexo questionário, em geral, dá certo. Aqui eu vou mostrar alguns trampos que eu fiz. Esse é um bloco de carnaval aqui de São Paulo, de um amigo, Confete Maravilha, em homenagem a Elke Maravilha. Então eu criei, né, Elke Maravilha é uma personalidade muito dinâmica, então eu coloquei ela com várias faces, né, ela sempre aparecia diferente, então eu criei uma marca flexível, mutante, que você podia aplicar vários cabelinhos, tá, uma coisa bem carnavalesca. Esse é um outro projeto que eu fiz quando eu morava aí em Pernambuco, eu morei 10 meses aí, em Camaragibe, na casa da minha mãe, e eu fiz freelance aqui para o pessoal de São Paulo, a Livraria Cultura fez esse festival literário, pegamos os funcionários da Livraria Cultura, tiramos fotos deles, e como era minha língua, minha pátria, que é por conta de uma fala do Fernando Pessoa, né? E também tem a música do Caetano Veloso, então a gente pensou em usar a língua para poder fazer todo o design do projeto. Esse foi para o Hack Beat, quando eu morava aí também, eu fiz com o Antônio Gutierrez, o Gucci. Infelizmente, o Gucci não gostou desse projeto, então ele não foi para o ar. Era a marca institucional dele. Hoje ele tem essa marca aqui, né? Que vocês estão vendo aqui mais à esquerda, Hack Beat Produções, que ele fez no Word, gente. Ele fez no Word e ele pediu para eu fazer o redesign. Então eu criei Hack Beat, que era o R e o Bzinho. Não sei se vocês estão compreendendo, mas a marca então era o Hack Beat, que era o R e o B. E eu escolhi uma única cor para que a gente... E uma fonte mais eletrônica e uma outra fonte serifada para poder falar sobre a produtora dele. Inclusive, também poderia fazer essas aplicações, assim, dinâmicas para mostrar que ele trabalha com animação, com shows, com tudo mais. Então, seria uma marca que mostraria a disponibilidade da produtora dele. Infelizmente, não foi para frente. Gente, acontece no mercado. Esse foi um projeto muito bacana aqui em São Paulo que a gente fez com o apoio da prefeitura, da Nextel, que é o Carnaval na Quebrada. A gente abriu um edital e conseguiu dar uma graninha para 15 blocos e a gente criou o visual. Nossa, a galera ficou muito feliz porque a gente nem pediu para eles fazerem camisetas, nada, e você vê aqui a foto desse pessoal na periferia aqui de São Paulo e eles mesmos fizeram camisetas. Então, assim, eles ficaram muito lisonjeados de poder participar. Foi muito interessante, tá? Essas fotos são bancos de imagem, as fotos das pessoas que estão nos cartazes. Eu desenvolvi, peguei fontes e fui desenvolvendo ela, fui melhorando as fontes para dar mais identidade para o projeto. E as cores são as cores da Nextel, né, que é o laranjão. Esse é o trampo que fizemos aqui em São Paulo, que é o Smorgasburg, um festival de comida, gastronomia, que é do Brooklyn, nos Estados Unidos. Então, trouxemos para São Paulo, foi feito em Ibirapuera, foram mais de 100 mil pessoas na ocasião. Esse ano teríamos, mas com Covid, infelizmente, não rolou. E criei toda a identidade também. O logo Smorgasburg já veio de Nova York, eu só tive que desdobrar, né, o visual para fazer todas as peças. Então, placas, as embalagens das comidas. E como o festival ele é internacional, tem várias cidades, eu fiz um íconezinho para cada cidade. Então, Nova York, Osaka, Los Angeles, pensando na personalidade de cada cidade. Esse é um trampo maneiríssimo, a gente fez ele em tempo recorde aqui em São Paulo, por conta de grana, a gente estava tentando vender, não conseguia, né, já estava no meio da pandemia. Esse São João dos Seus também seria no Ibirapuera, seria para a galera estar na rua, mas a gente fez online, né, na era das lives, então eu criei todo o visual. Todo esse material aqui, esses violãozinhos, sanfoninha, milho, nas vinhetas eles giravam, então a equipe, a gente trabalhou com 60 pessoas, né, entre cameraman, web designer, editor de vídeo, tudo. Eu fui o designer responsável para criar todo o visual. Foi muito legal, você é uma pessoa maravilhosa, eu o amo, vocês vão ver mais projetos dele para frente, que eu também já fiz o carnaval deles algumas vezes. Esse é um trampo que eu fiz com a Manu, que é A Morte Habita a Noite. Esse eu tive a oportunidade de ver o filme antes de fazer o cartaz, então isso é muito importante. A Manu me mandou o link, eu vi o filme, me inspirei, adorei o filme.
para o cartaz, a gente pegou essa foto deles, a gente não tinha imagem, a gente não tirou fotos dos personagens antes, então eu tinha que trabalhar ali com as fotos que a Manu me mandou, que também não estava em muito boa resolução, então a gente deu uma tratada no Photoshop, e pensei no logo, a morte habita a noite, vejam a sacadinha, a morte eu coloquei o sol se pondo, e à noite eu coloquei a lua ali subindo, a morte habita a noite. Foi muito legal, me orgulho muito de ter feito esse trabalho com você, Manu. Esse é um outro projeto que a gente fez com a Manu também, o dia em que o morro desceu, aí eu brinco com as fontes ali, elas estão, né, tipo, como se fosse uma escadinha. Também não tínhamos muitas imagens, eram imagens de arquivos que a Ludmila Cury, a diretora, usou no filme, então a gente tratou com cor também. Trabalhei tipografia, essa tipografia que está escrito Ludmila, Manu Costa, são uma tipografia de um brasileiro, gratuita, então eu usei a fonte dele e usei setas, tal, para fazer como se fosse casinhas, né, para mostrar ali a relação com a situação do despejo dessas pessoas, bem interessante também. Luminous é um outro projeto que a gente fez em São Paulo pela Pipoca. Era um projeto de luz na cidade, um evento de arte. Eu criei a fonte, desenhei aqui no papelzinho, como vocês estão vendo escrito aqui, ó, desenhei que nem minha cara, mas aí depois leva para o Illustrator, que é o software da Adobe com que eu mais trabalho. Em geral, eu trabalho com as coisas da Adobe, eu não sei usar outros softwares. Então, com o Illustrator, eu fui lá, fui decupando, melhorando a fonte, criei essa fonte que é baseada, todo o design, né, eu pensei, me inspirei nos filmes de ficção científica. Então, no mood board, quando eu mostrei para os meus chefes lá o que eu estava me inspirando, eu coloquei ali os cartazes de filmes que eu achava que poderia trazer a aura do projeto. Esse aqui é um projeto que eu fiz para Madrid o ano passado. Foi incrível, gente. Eu precisei viajar para Madrid. Olha que problemaço, que perrengue chique. Então, é um aplicativo de inglês para crianças. Vocês podem baixar, mostrar para seus sobrinhos, filhos. É muito bonitinho. Tem uma parte grátis, óbvio, vai ter a parte paga também. E tem no YouTube também uns videozinhos para as crianças aprenderem. A coisa mais fofa. As ilustrações não são minhas, é de um designer, um ilustrador espanhol, que agora, infelizmente, eu esqueci o nome dele, gente, perdão. Mas eu criei todo o visual, eu, a Gica e o Rafael Guaranha. A Gica mora na Áustria, ela que me convidou para o job, e eu e o Rafael, a gente foi e tal, viajou, foi incrível o processo. Criamos uma marca mutante, então, como é para pensar na diversidade de crianças que vão usar o app, então pensamos que Lingo Kids seria um olhinho ali, o Go, né, um olhinho, e aí tem os chapéuzinhos tal, porque também ensina culinária para criança, tem uma série de brincadeiras. Então a gente resolveu brincar. Esse logo é animado, quando você entra no app ele fica mudando e tal. E aí a gente também sugere para o cliente qual é a paleta de cores que ele vai trabalhar, o tipo de fotos que ele deve usar, e eles estão seguindo bem, assim, tá bem bonito como eles estão trabalhando a marca. Criei também os iconezinhos dos aplicativos, né, os badges, a pessoa vai ganhar um prêmiozinho, né, vai mudando de fase, então a gente criou também todos esses iconezinhos aqui para eles, tá? Então, como eu falei, o guide de fotos a gente manda para eles, e eles estão usando. Baixa o aplicativo. Uma coisa, olha lá. Minha amiga mandou semana passada isso para mim. Agora vai ter roupa, inclusive, eles estão vendendo na H&M as roupinhas da Lingo Kids. Então, o logo vai estar todas as roupas, né? Mas principalmente os personagens desse rapaz aí, talentosíssimo, que fez as ilustrações. Esse é o Carnaval Viva Rua, que foi esse ano aqui em São Paulo. Então, a Pipoca, ela faz Elba Ramalho, Baiana System, Belmarx. Então, eu criei um visual único para acoplar todos os blocos da produtora. Então, teria que ter uma identidade que mostrasse que esses blocos eram todos da Pipoca. Então, a gente criou camiseta da produção, placas na Ibirapuera, placas na Tiradentes, com esse visual. Como vocês podem ver, nas redes sociais a gente usava, né? Então, eu criei também essa marca dinâmica. Eu pensei, tipo, as letras deveriam estar fantasiadas. Então, eu pensei nessas texturinhas, nessas ilustrações, para que a gente pudesse usar. Um pouco infantil até, eu fiquei com medo do meu chefe não topar. No início ele não gostou muito, ele queria uma coisa preto e branco, mas eu falei, amigo, o carnaval é colorido, tu não viu um carnaval preto e branco, não vai ser esse, que é o último carnaval antes da Covid. Então, ele acabou topando no final. Essa era uma caixinha que eu fiz para mandar as camisetas para os influencers. E aí você vê, né, tipo, o trio elétrico, esse logo Frevo Mulher também foi eu que fiz, Alceu Valença, Frevo Mulher é meu Deus, como é o nome esqueci o nome da mulher agora, mas enfim. Elba Ramalho, sim.
Então, todo o visual, estandarte aqui, como vocês veem, em frente à Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Esses eram os adesivinhos que fazíamos, também as pessoas colavam, tal, na pele, né, não é não, deixa eu gostar de você, umas brincadeirinhas. E o mapinha dos trios elétricos lá no Ibirapuera. E é isso, né, gente? Aqui você pode ver a cara de quem nem imaginava que o Covid realmente pararia tudo logo depois, assim. Foi muito legal esse carnaval. Esse trabalho eu fiz agora para a Natura, vai estar na Piauí desse mês de outubro. É uma ilustração, né? Eu fiz essa ilustração primeiro no papel, como vocês veem, depois levei para o Illustrator e Photoshop, fiz o tratamento. E é nessa campanha que a gente está lançando agora, que é Entre, Ouça, Curta e Amplifique. A Natura está com as atividades paradas por conta da pandemia, então a gente tem feito lives. Então a campanha deveria pensar no digital. Então a gente pensou numa ilustração de uma pessoa em casa, relaxada, com seu gatinho, olhando ali o iPad, acessando as nossas lives, tá? Então tá aí, ó, as redes da Casa Natura, por favor, nos sigam lá, valoriza a cultura. Por fim, gente, agora eu vou começar a falar para vocês um pouco de como usar, né, o design nos seus projetos. Agora, vocês formando e também depois, quando vocês, de fato, estiverem já trabalhando, fazendo seus filmes. Então, é importante demais definir a paleta de cores que traduz a mensagem, né? E você deve ser fiel a essa paleta de cores escolhida para desmembrar as peças, para fazer todo o visual, todo o enxoval do que você está criando logo depois. Aqui eu dou essa dica do coloradobe.com, que você pode fazer algumas brincadeiras aí, escolher uma paleta de cores, e também, para quem não conhece, tem esse aplicativo, esse perfil no Instagram, Color Palette Cinema, em que você consegue ver, né, apreciar, tipo, as cores que foram usadas nos filmes. Bom, você já deve conhecer, óbvio, o seu som de cinema, você já deve conhecer esse perfil, mas é muito interessante. Esse aqui é um exemplo do Kiko Farkas, que é um designer aqui de São Paulo. Ele precisava fazer a identidade, ele fez por um longo tempo a identidade da USESP, que é a orquestra aqui de São Paulo. Como é toda semana, né, ou quinzenalmente ali, o fluxo é muito grande de obras apresentadas, ele tinha que criar como se fosse um template, né, para poder fazer no seu dia a dia a aplicação dessa mesma arte e que as pessoas reconhecessem na rua que se tratasse da USESP. Então era muito bonito você ver, né, um anúncio de jornal, você vê um cartaz por aí, e você já identificaria pelo padrão, pelas cores que ele usa, que era a USESP que estava anunciando ali uma atração. Eu gosto muito do que foi feito para o Kill Bill, o uso da cor amarela. Depois, se não me engano, no volume 2, eles fizeram o uso da cor vermelha, né? Tem bastante variação de cartaz, óbvio, porque cada país vai ter uma situação, mas esse acho que é o mais emblemático. O Madame Satã também, que é maravilhoso, do Carinha Inos, vai ter até um outro pôster do Carinha Inos também, que eu coloco aqui depois. E aqui o da Mulher Maravilha, que é para esse ano, que eles estão fazendo os cartazes maravilhosos. E aí ela usa uma profusão de cores, né? Não é Kill Bill, Madame Satã. Escolhe uma única, já a Mulher Maravilha, uma profusão. A tipografia também, ela na verdade, ela por si só já comunicaria uma ideia. Então, vocês vão ver exemplos a seguir, em que o designer ele apostou definitivamente na tipografia para mostrar o valor, a expressão da sua ideia, do seu projeto. Eu dou a dica aqui do Google Fontes, também você já deve conhecer, mas é ótimo, assim, é perfeito. Eu geralmente uso fontes do Google Fontes mesmo, mas também tem aqui esses outros sites que eu coloco, né? Vocês podem ver. Vai ter sites que você pode encomendar uma fonte, você pode comprar uma tipografia para poder fazer uso em seus trabalhos. Aqui exemplo do Joe Claps, que é um designer espanhol, também mais ou menos parecido com o Kiko Farkas. Ele tinha que criar o visual de uma série de teatro, de espetáculos que haveria ali nesse centro cultural, no Teatro Valle Inclán, acho que é isso aí. Então, ele usa sempre uma tipografia, uma fonte, e ele brinca com elas, né? Tipo Fausto, ali o chifrinho, o Testamento de Maria lá com o manto, e por aí vai. Esse designer, Eric Breschbos, que é da Suíça, ele brinca muito com tipografia, o portfólio dele é maravilhoso. Então, veja bem aqui, o Welcome to Paradise, esse da esquerda coloridão. Tá mexendo para vocês, né, Manu? O GIF?
Manu? Tá, é porque Ah, tá. eu tenho que ligar o microfone quando você me Ah, pergunta. Tá entendi. mexendo assim, tá mexendo. Achei que você estava fazendo pão, Manu. Não, Tá, hoje não é dia de pão. tá. Esse Welcome to Paradise, ele brincou com bexigas, construindo uma tipografia, e você vê, tipo, na internet, né, nos meios digitais, então essas bexiguinhas ficavam aí mexendo e tal. Aqui também ele multifacetou as fontes, né, criou essas tirinhas aí, e em geral também ele trabalha com projetos culturais. Esse filme Velvet Buzzsaw eu adorei também, que é feito com spray, né, a fonte, bem emblemático, assim, bem legal. Ali, de novo, do Eric Breschbus, ele fez uma arte desse cartaz, ele é uma tipografia cinética, né, como a gente fala, então se mexia também nos meios digitais, mas tem a versão dele paradinha também, porque assim dá vertigem e eu não consegui ler, mas é uma brincadeira. Esse é um projeto Jacksons do Pandeiro, né, que vai estrear agora. Eu achei muito bacana o que eles usam, porque eles usam a tipografia associada à fotografia. Então eles brincam com isso. E aqui é genial esse Joe Claps novamente, que é o carinha lá da Espanha. One Day Expo, então ele colocou, provavelmente é uma exposição tratando de meio ambiente, alguma situação do tipo, e ele colocou o gelo e está derretendo, afinal é um dia só a exposição, então se você não for vai perder e tal, por isso que já traz a mensagem logo no uso da fonte. Bacurau, que eu amei, inclusive eu vi o ano passado quando eu estava na Espanha, que eu tinha ido trabalhar lá, acabei ficando 3 meses, e aí eu vi no Festival de Sítio, e o filme ganhou prêmios lá, né? Eu achei que os espanhóis não tinham entendido nada, mas eles entenderam, a gente inclusive premiaram. O Bacurau, a fonte é feita por esse designer, que é o Thiago Rocha Ribeiro. Toda a comunicação, na verdade, é feita por ele. E ele desenhou a fonte, né? Ele fez esse corte aí, porque quem assistiu o filme, todo mundo assistiu, óbvio, sabe que é um filme sanguinário, né? E é baseado no western movie, então tem esse visual, como se fosse as coisas do faroeste. Aqui em São Paulo, na verdade, em todo lugar eu pesquisei e vi que eles usaram esses display, né, da plaquinha, que foi um sucesso, né, gente? Virou meme. Isso, né, todo mundo usou no carnaval, hoje é capacho, hoje é plaquinha, inclusive camisetas, né, com Bacurau. Então, o design, ele virou realmente um meme, né? Tribunal de Haia, 17 quilômetros por hora na paz, o André Drummer, na Folha de São Paulo, mandando uma mensagem para o nosso querido presidente. Tipografia aqui nesses cartazes do Afropunk é um projeto excelente. O Afropunk é um festival de cultura negra em Nova York, Los Angeles, está nos Estados Unidos. E eles usam a tipografia também para dar ritmo, como vocês podem ver, a fotografia, inclusive. Esse case é lindo, assim, depois se vocês quiserem ver mais, porque é muito grandioso. O cara, ele desdobrou, ele fez com vontade esse job, assim. Então, todo o visual é bem dinâmico. Esse estúdio da O é um estúdio aqui em São Paulo. Eles fazem bastante coisa para o Sesc. O Sesc tem uma qualidade de design muito boa, né? Esse estúdio da O, eles são perfeitos. Então, aqui é um festival internacional de música experimental. Os caras foram lá, fizeram uma tipografia pensando em uma tipografia experimental também e usaram fita crepe, né, fita isolante, aliás, né, para criar a tipografia, usando essa matriz, o grid. A gente chama esses quadradinhos aí de grid, eles usaram esse grid para criar a tipografia personificada, personalizada. Quem viu Big Little Lies sabe que aquilo não era uma vida maravilhosa, coisa alguma, era uma maravilhosa mentira. Então, aí ele coloca o slogan, né, da série e o F caindo. Então, ele brinca com a tipografia para falar, inclusive, do que se trata a série. Achei maravilhoso. Esse Royal Studio é um pessoal de Portugal. Eles são excelentes também, trabalham minimalismo, trabalham tipografia, assim, em seus trabalhos é excelente. Aqui, esse que está mexendo, né, o GIFzinho aí, é uma série de cartazes que eles fizeram para shows de jazz, e eles se inspiram em cartazes antigos, e aí eles trabalham bastante fonte, porque o jazz ele tem, né, uma dinâmica interessante para trabalhar com a tipografia, sempre teve. Arthur Duarte é um designer brasileiro também, aqui ele cria um cartaz com uma fonte feita em nanquim, fez a ilustração também, e depois ele mudou a cor, né, trabalha no Photoshop para dar mais esmero ali para o projeto dele. E um ícone, que é o Fernando Pimenta, que fez o cartaz do Bye Bye Brasil, ele pinta a fonte, ele
tem todo um trabalho dando volume e realmente é ícone. Aqui em São Paulo a gente tem um restaurante mexicano que tem na parede, Bye Bye Brasil. Inclusive eu nunca vi esse filme, gente, é um erro meu, olha aí, veja bem, não vi esse filme, mas é bem bacana. É maravilhoso, é maravilhoso. Eu assisti em VHS ainda. Meu Deus! Meus tios gravaram na época na televisão e eu assisti em VHS. Enfim, eu acho que assisti até um pouco antes da idade que eu deveria. Mas Sim, a sua mãe família deixou. mas vale a pena, gente. Vale a pena, né? Eu assisti outro dia um filme, eu queria assistir o Eu Te Amo, não consegui, mas assisti um outro filme do Arnaldo Jabor muito bom também, que é com a, meu Deus, como é que é o nome? Zé Mota, perfeito também, fala bastante de uma situação que não passa no Brasil, que é a situação do racismo, né, e bem interessante. Eu esqueci o nome do filme agora. Tudo bem, o filme é muito legal. Inclusive a fonte, mancada minha não ter colocado aqui, porque o Tudo Bem é o M no final, fica sangrando, assim, porque acontece um assassinato no filme, e é bem interessante, até tem um movimento quando começa o filme ali na sequência. É uma dica também. Bom, então, uma outra situação, além das cores, tipografia, vamos para as imagens, né? Então, a imagem do projeto é muito importante, então tem que ser autêntica, né? Expresse o conceito do projeto com boa resolução, né? Não adianta pegar uma fotinho pequena ou acreditar que a gente tirando print depois do filme que a gente fez, o designer vai conseguir fazer o cartaz. Então, sempre pensar que, cara, vamos aproveitar que a gente vai fazer essa filmagem, vamos pensar na foto, já vamos pensar antes como que a gente vai produzir isso, para lá na frente você ter um bom trabalho entregue a partir da imagem, né? Ela pode ser abstrata, conceitual ou realista. E ela pode usar também ilustrações nas suas infinitas variedades, vetorial, 3D, digital, né, que é uma ilustração que vai misturar o digital com uma tridimensionalidade, então vai aplicar a ilustração como se fosse no ambiente real. Colagem e a ilustração manual, como a gente já viu até o exemplo anterior aí do menino que desenhou lá o peixe. E também pensar em um ícone, vai ter bastante exemplo mais para frente. Para visual, gente, para imagem, eu pesquiso o Behance, assim, onde está meu portfólio, no final depois tem um link para vocês pegarem e verem outros trabalhos mesmo, mas o Behance, ele é perfeito, assim, é o Google dos designers. Se você quer ter inspiração, tá num dia chato, viu muita notícia ruim da pandemia, entra no Behance que você vai ficar alegre, vai achar que o mundo pode mudar para uma coisa melhor. É perfeito. Aqui tem outros sites, o Pinterest é muito bom, quem não conhece, ele é bom para trabalhar até em equipe, a gente cria boards compartilhados com a sua equipe de designers, com a equipe do pessoal de criação, então você vai colocar ali referências, né, que tem em toda a rede, para você trabalhar o seu projeto. Aqui eu coloco uma relação de links para vocês usarem depois para os seus projetos. Alguns são grátis, alguns são pagos, e aí também tem específicos para pessoas gordas, tem específicos para pessoas gays, LGBTs, né, e tem específico para pessoas negras, porque a gente fala muito de inclusão hoje em dia, então os bancos de imagens, eles eram bem racistas até um tempo atrás, e agora eles começaram a mudar. Os melhores são o Get Images e o estoque Adobe, que são os mais profissionais mesmo, que são, mas também caríssimos. Uma imagem custa, sei lá, a partir de R$700, tá? Exemplo de fotografia, bom uso da fotografia. Esses cartazes de Ninfomaníaca que eu acho maravilhoso. Então, assim, aqui ele pensou no cartaz antes de terminar o filme. Geralmente a gente pensa nisso depois, mas aqui ele pensou antes. Pensou, vamos filmar com uma turma? Vamos tirar uma foto dela gozando, cara. Então, tirou a foto dos personagens tendo um orgasmo. Então, vocês veem aqui na direita, eles pegaram todos os principais personagens e fizeram uso dessa fotografia emblemática para expressar o conceito do filme. Moonlight é interessantíssimo, ele usa a fotografia das 3 versões do personagem, o uso dessa cor, né, de uma noite de lua cheia, da noite e tal. Eu acho maravilhoso, eu teria esse cartaz na minha casa facilmente. Outro filme do Carinha Enoso, né, que eu tinha falado lá do Madame Satã, eu acho maravilhoso esse cartaz também. Ele trabalha bastante a fotografia, essa fonte Praia do Futuro maravilhosa, aí, com contraste, o amarelo e esse azul esmaecido, dá bastante vigor aí para o título do filme. Esse filme eu não assisti Christine, mas achei espetacular o cartaz, que essa televisão aí, a cara da menina, achei bem bonito como ele produziu a foto, como ele pensou aí no conceito do cartaz dele. Esse filme da Netflix, estou pensando em acabar com tudo, né? Maravilhoso também.
a foto da personagem numa cena emblemática, e também, né, ele apostou tudo na foto aqui. O título está bem pequenininho, a foto que importa. Midsommar, que é famosíssimo filme, né? Eu não gostei, mas tá aí o cartaz, eu achei deslumbrante. Também trabalha a foto. O Black Klansman, que é ótimo, injusto não ter ganhado o Oscar, que deveria ter ganhado, mas também trabalha a fotografia para falar sobre, para tratar, né, do tema do filme, que é a maldita Ku Klux Klan. Aqui são exemplos antigos, brasileiros, contos eróticos, eu achei formidável, é uma série de curtas-metragens eróticos, então ele pegou a melancia, fez ali uma vagina com a melancia e você já mostra a ideia. Então, sei lá, um Brasil da época da ditadura militar, ele foi comedido, mas a mensagem foi passada. Muito prazer, também um outro filme brasileiro, antigo, achei excelente assim, a fotografia, o uso das mãos, essa tipografia também, né, bem marcante. Esse filme novo, Her Smell, com a Elizabeth Moss, maravilhosa, também uma foto que diz tudo. Aqui a gente pula para a ilustração, já no uso da imagem. Veja que esse designer, de novo, o Arthur Duarte, aquele mesmo que tinha feito lá o cartaz do peixe, que ele pintou, né, a fontezinha, desenhou o peixe. Então ele pensa na ilustração e é uma ilustração tridimensional. Ele criou a mosquinha, né, e tirou foto, depois criou a fonte também e foi trabalhar no Photoshop e tal, fez toda uma edição, o cartaz ficou deslumbrante. Modern, ele tem uma série de cartazes, eu amo esses cartazes que são os ilustrados, então é uma ilustração realista, né, provavelmente feita à mão, acredito, depois eles digitalizaram, e também, né, a ideia do filme, os dois tempos, né, a mãe aqui, e aqui o Javier Bardem no fogo, muito, muito bonito. Super Fêmea, que os cartazes antigos do Brasil eram bastante desenhados assim, né? É bem interessante esse tipo de ilustração, feito à mão, tal. Este exemplo eu trago do pessoal de Gana, depois vocês entram também no Instagram deles, aqui eu coloquei o link do site, que é o Deadly Pre-Gallery. Esse pessoal de Gana, eles vendem esses cartazes, e são uma série de artistas que fazem à mão. Eu amo esse estilo. Olha a carinha da velha do faz 84 anos, gente, aqui do lado direito. E o do transporte maravilhoso também. Aqui em São Paulo, os cinemas antigos faziam, né, os cartazes, suas versões personalizadas para colocar nas suas fachadas. Hoje em dia a gente perdeu isso, mas eu achei legal trazer essa referência também. Esse a Manu me mandou ontem, falou, Zeca, vamos colocar na apresentação, é realmente fabuloso. O pessoal do Kinofórum, pela primeira vez, está fazendo o seu festival online, então eles pensaram em criar uma ilustração que falasse justamente dessa conexão, né, quando você está assistindo alguma coisa, traçar as linhas voam para mostrar que você está conectado, fazendo uma referência à coisa digital. Isso eles falam mesmo, tá no post que eu li sobre isso, que eles estavam comemorando, né, a indicação deles para esse Brasil Design Award. E aqui um outro exemplo, uso de foto e ilustração nesse filme Grass, que eu também não vi, mas só de ver o cartaz já fiquei com vontade de ver. Uso de ícone. Aqui eu trago o exemplo do Batman, que é emblemático e um clássico, né, desde 1940 até hoje a humanidade, né, vê um morcego, vai pensar no homem morcego, e ele é explorado em todos os seus filmes, em todas as versões que são feitas. O ícone, você vê o ícone, você sabe que é o filme do Batman, né? Se você é fã, você vai querer ver, como é o meu caso. E ele é feito de diversas formas, né? Você pode ver aí a diversidade com que ele aplica o ícone, e ele vai martelar isso na cabeça das pessoas. Esse filme Antebellum, da Janelle Monáe, ele usa borboleta. Eu estava lendo a respeito, né, o porquê da borboleta. Existe a referência no computador que ela usa, tem a borboleta quando ela faz o login, mas eles falam que a borboleta aqui nesse caso é para pensar na ideia de que, né, você está no casulo, então um dia você sai, bate as asas, para falar do racismo, né, quando que as pessoas as pessoas pretas vão poder, né, ser de fato a borboleta, sair do casulo do racismo. Então aí eles usam essa borboleta justo na boca dela, em referência ao Silêncio dos Inocentes, né? E porque no filme também tem uma coisa de silêncio, os escravos não podem falar, então por isso que está na boca dela. Bem interessante. Aí tem uma série de versões, o cartaz também.
Silêncio dos Inocentes, ele usa justamente isso, né, para essa mariposa, é uma mariposa que tem uma caveira nas costas, e eles fazem uso de uma fotografia do Salvador Dalí, que foi usado 7 mulheres para criar essa caveirinha, e eles aplicaram, fizeram uma homenagem para ele, colocaram essa caveirinha bem ali onde, nessa mariposa, na vida real, realmente tem a caveirinha, colocaram ali, para explicar a ideia do filme. Então, veja, são 2 exemplos, né, do uso do ícone, de mais ou menos de um mesmo ícone, mas que tem um pouco de sentido diferente. Mas, assim, no fim, está falando sobre silêncio de qualquer forma, né? It, eu não gosto do filme, na verdade, esse último eu nem assisti, mas é muito interessante como eles trabalham visualmente a identidade do filme, né? Eles fizeram o primeiro uso do menininho com a capinha amarela e o balãozinho vermelho, isso foi martelado o tempo inteiro na comunicação, depois, na sequência, eles usaram o olho do palhaço e desmembraram para todas as peças. Aqui a Mostra de São Paulo, a 41ª, convidou o Ai Weiwei, toda a mostra de cinema eles convidam algum artista renomado para fazer. Aqui o Ai Weiwei fez ótimo, né, mostrando, sei lá, uma parceria, mostrando uma situação de paz, colocou uma escultura, que é com que ele trabalha, fez a fotografia, e ficou bem limpo, clean, bem interessante. Esse filme, Mesh Gives a Damn, também, ele trabalha esse ícone. E o famoso ícone do Rolling Stones, que esse designer John Pesh fez, um designer britânico. Ele fez, o Mick Jagger queria uma referência à deusa hindu, Kali, que é representada com a língua para fora, mas o John Pesh falou, amor, tipo, é óbvio que vai ser uma boca mesmo, porque tudo tem uma bocona gigante, então eu vou basear na sua boca para fazer um logo, e é um dos logos mais famosos do mundo pop, né? O logo do John Pesh para o Rolling Stones. Outro logo também do mundo pop, que é muito conhecido, qualquer pessoa conhece, sobretudo quem é dos anos 80, como eu, como a Manu e tal, que é o logo da MTV. Foi? Mexi muita antena para poder ver MTV. Sim, colocava bombril quando não tinha antena parabólica, nada disso. E a MTV trabalha esse logo mutante, é um logo flexível. Esse pessoal da Manhattan Design, eu estava lendo num livro que eu tenho da Constantine falando sobre design, ele disse que quando ele recebeu a proposta, né, de cuidar da MTV, na verdade, ele tinha outras 2 marcas para cuidar. A MTV tinha pouquíssima grana. Então, eles criaram uma campanha pensando, I want my MTV, que era baseada numa campanha de cereal antiga. Então, eles falaram, cara, essa galera que vê esse comercial do I want my cereal, sei lá, cresceu e eles querem agora a sua MTV. Então, eles personalizam o logo para as várias identidades desses jovens aí. O logo mudou pouquíssimo, como vocês viram, tipo de 81, depois de 2009 ele só fica um pouco mais achatadinho aí, mas o logo da MTV é o mesmo desde então. Uso de ícone para passar uma mensagem é muito usado pelo esse Estúdio Javier, vocês vão ver outros exemplos dele mais para frente. Então é isso, né? Tipo aqui em Beatriz Galindo, em Estocolmo, provavelmente essa peça, quando você vê, você já vai entender que ela vai falar sobre a síndrome de Estocolmo, né? Tem uma chave, então essa menina está trancada, a síndrome de Estocolmo, né? É a pessoa que acaba tendo algum tipo de afeto pela pessoa que oprime ela, que sequestra ela, enfim. Então aí já passa a ideia. Eu amei esse cartaz, eu acho lindo, então essa cor aí, rosinha, também mostra essa afetividade que a pessoa tem por quem está trancando ela em casa. Aqui é um festival, esse segundo, né, é um festival de filme de Barcelona, então esses olhinhos batendo aí nesse objeto, bem interessante. The Revenger Tragedy também, é um mago também, uma luvinha aí fazendo a associação ao mágico, né, e ao coelhinho. Achei muito foda. Outros exemplos desse Estúdio Javier, eles trabalham muito bem isso, e aqui também é isso, eles tinham que fazer cartazes para diversas peças, diversos festivais e tal, que eles criaram uma unidade, é sempre uma única imagem que vai tratar do tema do que vai ser explorado. Eu fiz algumas vezes, eu fiz durante um tempo, na verdade, as capinhas do Mamilos e do Brainstorm 9, que são podcasts que são feitos aqui em São Paulo, que o Mamilos é um podcast feminista. Então, durante um tempo, eu pegava imagens do Google Arts e trabalhava colagens. Porque, assim, toda semana eu teria que fazer um podcast. Então, vocês também que estão pensando em fazer, vamos fazer um projeto de
Vídeos para o YouTube. É uma sequência. Cara, pensa então numa coisa que traga unidade para isso. Não é cada episódio vai ter uma cara. Então, esses caras que pensam nesse tipo de coisa que é em série, eles vão pensar em simplificar o trabalho deles e, óbvio, simplificar a comunicação. E, geralmente, as pessoas trabalham minimalismo para isso, né? O minimalismo foi grandes tendências de três movimentos artísticos, o construtivismo, a vanguarda russa e o modernismo. Aí aqui eu trago o exemplo do Gustav Klutz, que é a vanguarda russa. Eles trabalham muito essa coisa da mensagem direta, então é sempre uma tipografia, uma forma geométrica de passar, sempre na diagonal, que é uma velocidade, mas eles pensam em economia de imagens, né, para poder expressar. E a Mica de Castro aqui, no construtivismo, essas obras dele, obras assim do construtivismo, a gente vê muito, né, associada inclusive ao modernismo, né, muitas obras do Niemeyer aqui em São Paulo, no Ibirapuera, a gente tem bastante obras construtivistas dele e de outros artistas, aí no Parque Dona Lindu também, que é maravilhoso, eu fui umas 2 vezes aí nesse Parque Dona Lindu do nosso Niemeyer, também provavelmente deve ter alguma obra que faz referência a isso. O minimalismo, ele prioriza a simplicidade, com o mínimo de emprego de recursos, elementos. Traz a organização e a clareza da mensagem num espaço, né? Então, é uma limpeza de formas. O menos é mais. Essa frase é muito usada, às vezes eu me irrito um pouco, porque existem projetos, óbvio, que você vai querer fazer uma coisa caótica, e aí vem um diretor que está acima de você e fala, menos é mais. Fala, não, meu querido, esse projeto não precisa ser caótico, ele precisa ter muita cor, muita imagem, mas, em geral, como definir o minimalismo é isso, menos é mais. E aí o exemplo aqui é esse centro cultural em Principado de Astúrias, na Europa, que também é do Niemeyer, maravilhoso nesse lugar. Fiquei chocado quando vi essas fotos, eu não sabia que existia na real, tá? Ia pegar imagens aqui do Ibirapuera, ou até do Parque Dona Lindu, mas eu fiquei tão fascinado por essa obra dele que eu coloquei aqui. Absolute Vodka, né, é um formato de garrafa que mostra a pureza do líquido, e é um design que, inclusive, eles sempre personalizam, né, em algumas edições, fazem uma edição LGBT, uma edição falando de sexo, aí colocam uma embalagem de couro, e é um objeto tão bonito que as pessoas usam como decoração em casa, né, quando essas edições especiais. Minimalismo não é, gente, um ninho de bomba. Veja aí esse ninho preguiçoso que você está vendo. Então é isso, às vezes a pessoa pensa, nossa, o designer está com preguiça aqui, nossa, eu queria uma outra imagem. Não, às vezes realmente a síntese vai poder explicar do que se trata. Outro exemplo desse estúdio lá da Espanha, esse estúdio Javier, para fazer a comunicação de um concerto, eles pegaram justamente os packs, né, desses instrumentos musicais e fizeram como se fossem pessoas. Eu achei formidável. Então, só o uso da cor, o uso da foto dessas caixas, desses instrumentos, desses packs, e as pessoas já entendiam, quem passava na rua ali já sabia que se tratava de um concerto, etc. Esse pessoal aqui do estúdio da O de novo, que eu falei que eu gosto deles, por isso vai ter bastante coisa deles aqui. Aqui era um projeto de um festival de teatro preto, então eles usam o mínimo de recursos possíveis, cor, tipografia, texturas, né, algumas formas geométricas para dar a ideia do seu projeto. Aqui também são eles, é o Festival Internacional de Música Experimental, então eles tiram fotos de algumas tractanas aí que eles criaram, que obviamente vai fazer um barulho, vai criar um ruído. Então, é um festival de música experimental, então eles pensaram nesse conceito, tipo, alguma tractana que fizesse algum ruído novo que eu vou usar na minha música. No site, quando vocês entram, aí teria esse tijolinho aqui, por exemplo, a velinha ficava acesa mesmo, era um videozinho, então o tijolo caía. Provavelmente deve ter também a da bexiga estourando, fazendo ruído. De novo, o estúdio da O, isso para o Sesc, para o Festival de Cinema do Sesc. Então, eles pensaram em formas geométricas, também se movimentam,
Então, esse movimento cinético, no site, no aplicativo, tinha essa estrutura. Também, fotografia, cor, limpeza, clareza na informação. E aqui, para fechar, assim, né, para condensar todas essas ideias, né, tipo cores, tipografia, imagem, né, ilustração nas suas variações todas, o minimalismo aplicado, o uso de ícone, tudo isso que a gente pensa para criar um projeto vai constituir a identidade visual, o key visual. Em publicidade, a galera fala, qual é o KV, Zeca, o key visual dessa campanha? Faz o KV, a galera fala muito inglês, vocês sabem muito bem disso. Então, é a identidade visual que você cria para desmembrar para todo a sua campanha, o seu projeto, não para fazer um enxoval. Eu trago o exemplo do filme Grande Hotel Budapeste, que é formidável a direção de arte. E se você vai no Behance e coloca lá Grande Hotel Budapeste, você vai ver um monte de designers que criaram, como essa Robin Liu aqui em cima, caixinhas, criaram seus produtos baseado na história do filme, né? Então, resumindo, identidade visual é isso. Vai unir um ou mais elementos, né? Tudo, a estampa, a pátria, que vai servir para desdobrar para a sua campanha nos diversos suportes de mídia, né? Temos que pensar, hoje em dia, inclusive, como a marca que a gente vai criar, o visual, vai se comportar, sobretudo nas redes sociais, né? Porque, até por conta da pandemia, a gente entendeu, de fato, que hoje em dia, o suporte digital é imprescindível para que a gente consiga se comunicar, emocionar as pessoas. Existia ainda um pensamento puritano antes da Covid, de que seria necessário a presença do público para que existisse a arte, para que acontecesse. Óbvio, tem todo o seu valor, mas a gente está vendo que a gente precisa ter nosso plano B. Então, assim, a internet, além de ajudar, né, a fazer isso, vai também ser o suporte para a gente publicar nossas ideias todas. Aqui mais coisas do Hotel Grande Budapeste, que o hotelzinho que foi feito cartaz, vocês veem aqui à direita, ele é usado no filme também, né? Esse hotel ele não existia, então eles criaram esse mock-up aí para poder fazer toda a ideia do hotel. Para o site, inclusive, né, eles criaram um site do hotel e aí tinha um Tumblr que era complementar ao site e que você podia ver ali durante a produção que o filme estava, durante a produção do filme, você podia ver a temperatura desse local aí, Zubrovka, dicas, né, sobre a cultura local, e aí tinha as fotos dos personagens, tudo trabalhado na comunicação, na identidade visual, o que visual que havia sido pensado para o Grande Hotel Budapeste. É um projeto grandioso, riquíssimo, então eles pensaram em tudo isso, óbvio, antes de levar para frente. E é isso, gente, a gente vê muita referência e a gente fica com medo de botar a mão na massa, porque a gente sempre fica com aquela síndrome do impostor, meu Deus, eu não sou tão bom assim. Cara, o perfeito é inimigo do feito. Todo mundo tem visto durante a pandemia, todo mundo fazendo pão, a Manu tá fazendo pão, agora já está fazendo pães bonitos, mas assim, todo mundo que vai fazer um pão bom, que vai trabalhar uma receita, primeiro vai errar, vai acontecer tragédias ali, mas tem que fazer, tem que botar a mão na massa. São tempos de escassez, né? A gente está sem grana, a gente está num governo autoritário maldito, mas se organizar direitinho, gente, todo mundo pode fazer o seu filme, todo mundo pode se organizar. Eu acho que a gente tem que valorizar bastante o projeto colaborativo. Estamos sem grana, vamos pensar em se unir, vamos pensar em trabalhar em equipe para poder, enfim, fazer os nossos filmes, fazer os nossos projetos culturais, fazer acontecer, porque o mundo não acabou, embora estejamos passando por toda essa tragédia. É isso, gente. Obrigado. Deixa eu tirar aqui a apresentação. Ai, da tela. Você está me parar a apresentação. Você recebeu vários elogios aí no chat, não sei se você viu, até que você estava ligado na velocidade. Está me vendo de novo? Está me vendo? Vamos sim. Mais uma vez, enfim, eu queria agradecer essa generosidade de ter feito, gente, ele passou um tempo preparando essa apresentação, assim, ele foi buscar referências, eu falei para ele um pouco que eu esperava que vocês levassem dessa
conversa, né? Principalmente porque é uma turma que não é de programação visual, não é de design, não é, enfim, de publicidade, né? Que tem direção de arte, que é de onde eu tirei boa parte dos meus conhecimentos que eu aplico, né? Na minha área de trabalho para comunicação, para o design, foi de lá que eu tirei. Então, enfim, eu queria, enquanto vocês vão pensando aí nas perguntas e tudo, eu vou levantar alguns pontos, ressaltar alguns pontos que eu achei mais interessantes e tentar puxar aqui para o conteúdo da aula, né? Então, primeiro, eu queria, enfim, falar de que aquele questionário que o Zeca usa, ele é uma espécie de retrato, questionário para quando ele vai começar a fazer o job, como ele fala, né? O trabalho, ele é um retrato da análise SWOT, da análise fofa, né? Que produto é esse? O que eu tenho de diferencial, né? O que eu me diferencio dos meus concorrentes, ou o que eles têm de melhor, que são os meus pontos fracos, o que eu gostaria de melhorar. Então, na verdade, mesmo o SWOT, ou seja, analisar o seu projeto em comparação aos outros, em que mercado ele vai estar, ele é bom para a gente, quando a gente está desenhando nosso projeto, se preparando para um pitching, por exemplo, em que pode vir uma pergunta chata sobre o nosso projeto, a gente já tem uma solução, né? Mas, sobretudo, para a gente também comunicar com as pessoas com quem a gente trabalha, sobre que espírito é esse de projeto. Então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Segundo, que a gente viu aí um grande equilíbrio entre beleza e funcionalidade. Então, às vezes, as coisas são muito bonitas, né, mas não dá para usar, né? Você é bonitinho, mas eu não vou te usar. Bonitinho, mas ordinário. Por dentro, por fora boa viola, por dentro pão bolorento. Pois é. Então, a gente tem isso em mente, que nem sempre também, ele trouxe vários exemplos de uma ideia bem aplicada, de uma foto que condensa bem a ideia, de uma tipografia que condensa bem a ideia. Então, a gente pode usar isso, mesmo que a gente tenha poucos e parcos conhecimentos do design ou da manipulação desses softwares. Eu, inclusive, passei para uma das turmas, eu vou passar para essa turma também, um software que é gratuito e eu uso, né, que é basicamente um aplicativo que você instala no computador, e ele, enfim, as funcionalidades gratuitas dele são suficientes, né, para o meu uso. Inclusive, Zeca até brincou, né, que eu estou fazendo os cards, faço marca, faço tudo nesse, e ele é meu consultor para assuntos paralelos, porque eu pergunto, Zeca, o que está faltando aqui? Zeca, o que está faltando aqui? E aí, nesse sentido, eu queria que Zeca voltasse um pouco numa coisa que ele falou, que é muito importante para os nossos projetos culturais, que é o branding persona, né? Isso aí, que ele falou essa palavra, nada mais do que a personalidade da marca, né? Mas ele, como ele usou no inglês, eu estou traduzindo, vou pedir para ele falar um pouco mais sobre isso, e como é que as peças de comunicação podem ajudar a construir essa identidade, essa personalidade. Então, tem gente que estuda, por exemplo, tem alguns artigos por aí que estudam como as marcas se posicionam na internet, por exemplo, como elas conversam com o público que acessa as mensagens, que fala pelo WhatsApp, tem todo uma forma de comunicação. Netflix aplica isso super bem, né, respondendo aos comentários, por exemplo, né, sobre os projetos, as séries e os filmes que estão lá, então eles aplicam isso. Essa é a primeira coisa que eu queria que você retomasse. Que você falasse assim, um pouco da sua trajetória, que foi uma pergunta que eu fiz a você uma vez que eu fui em São Paulo, é um compromisso, e eu perguntei como é que o Zeca saiu do teatro, que foi onde ele começou, para o design, e eu queria que ele falasse desse ponto de vista dele, como uma pessoa preta, LGBTQ, né, a importância de estar nesse lugar e de fazer design a partir desse ponto de vista, né, e ele deu vários exemplos para vocês de como ele busca essas referências e trouxe nos exemplos deles muitos designers que pensam isso, né, que estão aí, e deixa eu ver o que mais. Eu queria também que você falasse, voltando um pouco naquele case do Hackbeat, que tem uma coisa assim, tradição e apego, né, assim, a tradição é importante, a Coca-Cola nunca mudou a marca dela, a MTV mudou pouco a marca dela, mas pensar essa relação de tradição, manter uma tradição, ou se é apego, como é que a gente consegue identificar, porque às vezes a gente está trabalhando com diretores, com realizadores, com donos de projetos, enfim, que estão muito apegados a uma certa ideia de marca e de design, de como vender as coisas, e a gente, como que a gente faz para convencê-lo de que é momento de mudar ou não?
Bom, eu vou ficar por aqui porque eu vou esperar que haja outras perguntas. Perguntas. Eu tenho mais coisas para falar, você me lembrou muitas coisas, enfim, vamos começar por aí. E se alguém quiser falar, eu peço só que coloque o nome aqui no chat para que eu vá anotando, e em seguida a gente abre o microfone para vocês comentarem, né? É isso. Beleza. Bom, sobre brand persona, assim, eu vou dar o exemplo, por exemplo, da Lingo Kids, que foi o projeto que a gente fez lá em Madrid, o ano passado. Como a gente usou a metodologia... Eu vou pedir para você falar sobre manual de identidade, né, que é o KV. Que para que serve? Como é que o designer tem que entregar isso e para que ele serve? Ah, você arrasou, amiga. Arrasou, que eu já vou falar, então, do brand persona e já falo do KV junto. Então, para construir o brand persona do Lingo Kids, quando a gente chegou lá em Madrid, já existe, óbvio, as pessoas já tinham sua ideia ali do que a marca era, quem era essa marca, é uma mãe, é um pai, é um homem, é mulher, é onde ele mora, quanto tem de grana. Como a gente fez a metodologia do Design Thinking, a Gica Trevalha, que ela trabalha para a Glitters, que me convidou para esse job, ela é especialista nisso. Então, a gente sentou com toda a equipe, a galera de produto mesmo, o pessoal lá, os web designers, os caras que fazem o aplicativo acontecer. Então, são pessoas que não são criativas, né, assim, do ponto de vista do design, mas que, óbvio, aplicam criativamente soluções para seus trabalhos no dia a dia. Sentamos todo mundo e aí a gente faz perguntas para resolver os problemas. Que problemas que temos, né? Quando a gente vai fazer o design de alguma coisa, a gente tem um problema a ser resolvido. O design se presta a solucionar alguma coisa. Então, quando a gente foi convidado para fazer esse da Lingo Kids, a gente sentou, fez esse bando de perguntas, aí usa post-it pra caramba. Eu coloquei o post-it como exemplo do Design Thinking. Então, cola os post-its na parede e tá ali, depois a gente coloca uma aba específica para brand persona. Como essa pessoa é? Ela é cordial, ela é gentil? Então, uma série de perguntas, características, que vai definir quem é essa pessoa. Isso vai nortear toda a sua criação. A forma como a Manu falou, por exemplo, de como o Netflix fala na internet e tal. A Natura, onde eu estou trabalhando agora, a Casa Natura Musical, não vai tratar as pessoas com o mesmo humor, o mesmo jogo de cintura que tem o Netflix. A Natura é uma coisa mais séria, né? Mas, assim, a Natura, por outro lado, é uma marca mais, digamos, combativa, não combativa, porque combativa é forte. Vocês me vissem falando isso, eu ia falar, Zé, você não entendeu a marca ainda, eu estou lá há 2 meses. Mas eu diria que ela é ativista, é uma marca ativista. Então, pessoas LGBTs, pessoas trans, pessoas gordas, a Natura, ela quer essa arte de vanguarda, ela quer falar com as pessoas desse tema. Então, a Natura, óbvio, o brand persona dela é uma mulher de 20 e poucos anos até os 30 e poucos anos. Isso Casa Natura musical, tá? Porque não é Casa Natura, a Natura marca vai ser uma coisa, Casa Natura seria uma outra situação. Então é isso, são as características da marca para você poder fazer toda a sua comunicação a partir disso, dessas características. Quando a gente fez esse projeto todo na Lingo Kids, definiu tudo isso pelo meio do Design Thinking, todas as características e tal, vamos passar para o desenvolvimento do layout. Criamos o layout, foi aprovado, rolou várias refações nisso, gente, não foi fácil. A gente ficou lá no Airbnb trabalhando assim, tanto que eu fiquei depois para curtir a viagem, porque realmente foi trabalho, foi muito intenso. E aí a gente desenvolve o Brand Book, que ali, quando eu coloco, depois vocês vão ter a apresentação, vocês vão ver que eu pego imagens do Lingo Kids para exemplificar justamente do Brand Book, que é explicando o que é a marca, né? Então vai contar essa historinha da marca no começo, depois vai falar o uso das cores, tipografia, vai colocar os links para download. É, assim, a bíblia que qualquer outro designer vai ter acesso para poder trabalhar aquela comunicação. Na Casa Natura, agora, quando eu entrei, exato, tipo, me passaram, assim, vários brand books, inclusive antigos, para eu já ter ideia do que tinha sido lançado antes e o que eu teria de material agora para desdobrar na comunicação. Tradição e apego, vou falar disso para depois falar da minha história. Tradição e apego, assim, no caso do Hackbeat, por exemplo, eu senti que teve um apego, sim, né, uma marca que ele criou no Word, então, assim, ele tem aquele apego, meu Deus, em 1993 criei uma marca no Word e essa minha marca é uma marca de sucesso, a Hackbeat é uma marca de sucesso. Mas, quando eu olho a marca Hackbeat, feita no Word, eu falo, minha Nossa Senhora, eu não entendo a qualidade da produção dele, ele tem qualidade, dentro daquela marca. Ela não Entende?
no espírito do projeto, da produtora, dos projetos da produtora, é isso que você quer dizer? Exato, a variedade de material que ele cria, né? Os festivais de cinema, festival de música regional, né? Ele no Hack Beat é famosíssimo. Na Casa Natura a gente até convidou, o Hack Beat tocou agora, né? A gente está fazendo uma série de eventos de festival, a gente convida os festivais do Brasil inteiro, por conta da pandemia, né? Ninguém pode fazer festival ao vivo. Então a gente convidou um monte de festivais para fazerem a programação das lives. O Hack Beat participou, muito lindo. O pessoal dos festivais está adorando, assim, tá bem legal. Mas a marca dele, a marca institucional, né, porque é diferente, a marca dele que eu criei ali foi para o Hackbeat empresa. Hackbeat Carnaval, todo ano, eles têm uma marquinha já que é linda, e eles convidam, geralmente, algum ilustrador, né, para fazer a identidade daquele ano. Então, eu estava falando da identidade dele que ele criou no Word. Aquela marca dele não entrega nada. A fonte não fala do que se trata, não tem um esmero. E assim, é uma fonte, essa coisa do apego, a gente tem mesmo, mas essa empresa é da minha família, essa panificadora, eu não acho justo mudar. Mas assim, os tempos mudaram, meu amor, os tempos mudaram. Então, assim, você vai ter que empregar a sua marca, você vai ter que empregar a sua marca, características desse tempo que estamos vivendo. Então, assim, é necessário atualizar. Óbvio, tem marcas que são perfeitas, que são já a Absolute, que eu falei, né? Ela teve pouquíssimas alterações na garrafa, mudou um pouquinho de nada fonte, mas então ela mantém ali a tradição dela, não rompe completamente, mas acaba elaborando para melhorar, para se adequar à era que estamos vivendo. Então é isso, gente. O momento para mudar a marca é o momento que você vê que a sua marca está obsoleta. Você fala, cara, minha marca já não exprime os valores desta época que eu estou vivendo. Então eu preciso de um designer para trabalhar, contrate um designer. E aí você vai mudar a sua marca. A minha história, na verdade, eu comecei com o teatro assim, né? Eu na escola, eu comecei com 12 anos ali, eu vi uma peça de teatro, falei, meu Deus, quero ser artista, e aí por isso eu mudei o nome para Zé Cabral, meu nome não é Zé Cabral, meu nome é Flávio José Cabral, e aí eu mudo meu nome para ter um nome artístico, eu falei, cara, um artista precisa de um nome artístico, se é para ser artista, tu precisa de um nome artístico para trabalhar. Então eu mudei o meu nome, e eu acho que isso foi muito importante, assim, porque eu acho que isso realmente trouxe o que eu gostaria de ser, sabe? Assim, esse nome me deu, assim, força para poder seguir. Comecei trabalhando com telemarketing, meu primeiro trabalho foi... Da marca, né, meu filho? E já pensando no branding, lá atrás ela já pensava sem nem ter feito design gráfico. E aí eu comecei a trabalhar, na verdade, com telemarketing, gente, e assim, telemarketing, né? Eu comecei a ter problemas psicológicos no telemarketing, as pessoas são muito agressivas, é horrível, né? Quem já não tratou mal alguém no telemarketing, então eu tratava mal as pessoas também, fui maltratado. E eu comecei a estudar, fiz Pan-Americana, pedi bolsa, eles me deram, acho que na Pan-Americana eu consegui 30% de bolsa no máximo. E aí consegui ali devendo, pagando, paga um, paga duas, paga três, paga depois em parcelado. Consegui me formar, são 3 anos de curso. E aí depois eu tentei ainda fazer, falei, acho que eu sou artista, tal. Aí fui fazer em Bimorumbi, que era Designs e Novas Mídias, fiz 1 ano, embora eu tenha gostado dos alunos, mas eu não gostava muito da metodologia da universidade, desculpa, em Bimorumbi não gostava, mas tenho amigos professores de lá, tenho amigos mesmo desde essa ocasião, fiz 1 ano só, pulei fora. Fui para a FAP porque tinha esse curso de produção cultural. Falei, cara, eu não sou artista, eu quero ser produtor, eu quero ajudar a produzir, vou unir. Aí eu já estava trabalhando, eu já estava trabalhando em agência. Minha primeira agência, eu estava no telemarketing e minha primeira agência eu consegui por conta de um anúncio na Folha de São Paulo, cara. Vocês nem sabem mais o que é jornal impresso, mas na época tinha jornal impresso. E aí tinha um anúncio da Folha no guia e eu falei, quem não chora não ama, vou mandar no meu currículo. Mandei, e aí fui numa entrevista, tinha outras pessoas, quando eu cheguei lá, tinha pessoas chiquérrimas que já tinham estudado na FAAP, pessoas bem vestidas lá, eu falei, minha Nossa Senhora, acho que não é para mim. Mas quem me atendeu foi um cara maravilhoso, que é o Sérgio e a Camila, e eu entrei, era uma bicha, eu falei, gente, eu vou falar aqui, o Paz do Baile já vai sacar que eu sou bicha, a bicha tem irmandade, vai sacar ali, e aí rolou uma energia, Camila e o Sérgio são meus amigos até hoje também, e aí eu fiquei nessa agência, que era a Rai Comunicação, uma agência bem ruim, eu não gosto, o dono é um cara idiota, e depois eu fui para
para B Ferraz, e aí daí eu fui deslanchando, assim, fui para várias agências. Vocês viram que eu pulo de galho em galho até chegar aqui, porque eu fico 1 ano, 3 anos, no máximo 3 anos e 8 meses que eu fiquei na B Ferraz. Mas é isso, acho que essa dinâmica de eu ter mudado muito de trabalho me deu uma visão diversa também sobre o fazer, sabe? O fazer a comunicação. Trabalhando em agência de live marketing, promoção e eventos, né? Trabalhando, sei lá, na TV Cultura eu passei uns 40 dias, a grana era muito baixa. Quando o Vírgula me chamou, eu falei, amores, Pretinho também precisa de dinheiro. Então, eu fui para o Vírgula ganhar grana e trabalhar o site. Aí eu nunca tinha trabalhado site, fui trabalhar site. Então, eu acabei participando nesse processo de vários segmentos da comunicação. E isso foi muito importante. Eu acho que quem trabalha com comunicação, com arte de uma maneira geral, né, prega alguma narrativa visual ou escrita, a gente tem que fazer uso de todas as experiências que a gente tem. Quanto mais a gente viaja, aprende, conhece coisas, lê, né, lê pessoas também, quanto maior essa diversidade, maior o nosso repertório para fazer uso disso, né? Eu também costumo dizer que, enfim, eu trabalhei em rádio, em TV, em agência, fui redatora, então eu tenho a facilidade de escrever projeto, para escrever texto, isso me ajuda bastante, e o meu passado na publicidade me ajuda muito a dialogar com você, assim, a gente, por exemplo, quando trabalha junto é muito rápido, porque eu já entrego as informações. Exato. Cara, enfim, isso economiza tempo do designer e de quem está recebendo material, porque, por exemplo, no caso da Morte, por exemplo, esse cartaz, ele foi feito eram 15 dias, né, era para tudo, para fazer tudo, era mais ou menos 15 dias, porque a gente estava com o festival fechado. Isso, o Festival de Roterdã, exato. Tem cartaz, material para as redes, enfim. O pressbook, né? E tem um detalhe que eu preciso contar para vocês, porque a gente estava financiando isso do próprio bolso, então eu fiz uma negociação com o Zeca de pagar 0 e mais uma. Foi meio assim, ele, enfim, topa, enfim, é freelancer, ele consegue entender isso também, e funcionou, né? A gente demora a pagar, mas paga, né, Zeca? Demora exato. É isso, assim, e é isso, Manu, assim, como designer, assim, é importante a escolha do designer para desenvolver um projeto, um designer que se identifique com o seu projeto, entende? A gente tem uma relação de amizade, mas, assim, eu acredito no cinema nacional, eu gosto do cinema nacional, então eu quero trabalhar para o cinema nacional, e, assim, você não vai chamar um designer que trabalha com loja de brinquedos para fazer o seu cartaz, às vezes o cara não tem ali, sabe, a desenvoltura. Então, é importante pensar no portfólio do designer que você vai contratar. Se ele já tem ali uma relação, e é isso que você falou também, tipo, você entender o processo, isso que a gente apresentou aqui para vocês, para vocês entenderem isso, é imprescindível, porque vai tornar melhor aí a relação, a situação, exato. Tem uma pergunta aqui do Victor no chat, eu vou ler e vou juntar com essa questão do design thinking, porque a técnica dos post-its e tal, que é de um design ágil, né, na verdade, é utilizada também em gerenciamento de projetos, né, a gente trabalha algumas categorias do projeto, né, das características do planejamento, que o ideal é fazer dessa forma, também uma espécie de aplicar o design thinking ao gerenciamento do projeto. Então, desde a criação, que demanda ela atende. Não sei se vocês estão ouvindo o meu background aí rural. Ouvindo uma galinha, um galo. Então, eu moro no interior, assim, aí tem tudo quanto é bicho aqui. Então, falando assim mais diretamente, que demanda esse projeto atende, a que público vai atender, que características eu quero que as pessoas percebam no meu projeto, quem pode colaborar, quem são meus parceiros positivos, quem pode ser a pessoa que vai dificultar o meu trajeto. Então, o Design Thinking, ele é uma metodologia empregada em vários domínios da atividade humana. Eu queria que você falasse um pouco mais detalhadamente desse processo, né, que você viveu. E a pergunta do Vitor, eu estou na fazenda e não contei, quase. Então, Zeca, o que você acha do uso de memes para fazer um design e divulgar? No caso, se aproveitar de memes comumente usados para uma divulgação, como exemplo, o de R$3, que repercutiu bastante, e várias pessoas usaram para divulgar roupas, promoções, descontos em restaurantes, etc. Eu não fui tocada por essa questão. Eu tenho que me falar que história é essa de R$3. Eu lembro disso.
eu estou num processo de reduzir o meu consumo, então eu tenho animais também para me darem ovinhos e alegrias, tá? Inclusive, um dos projetos que ele falou aí da Kali, né, da referência pro Rolling Stone, é o nome da minha cadelinha, que Olha que sorte de chique, ela vocês, fica com a língua para fora. ela fica bastante, mas a sorte de vocês, elas não estarem aqui porque elas me deixam em paz. Então, é isso. Fala aí, Zeca, da pergunta do vídeo. Sobre o processo de design thinking, era uma pergunta, é isso, né? Não, era saber, queria que você falasse um pouco do processo de design thinking, que é o que eles vão aplicar em breve para o projeto que eles vão desenvolver agora nesse semestre atípico aí, remoto. Eu acho, no dia a dia, assim, por exemplo, na Casa Natura Musical, a gente está trabalhando nas redes sociais, né, um show atrás do outro, a gente faz 4 lives por semana, não temos tempo de aplicar o Design Thinking para todos os projetos, porque é um processo longo. O processo da Lingo Kids durou, 7 dias, então foram 3 dias de Design Thinking sentados, a equipe multidisciplinar, então, né, diretor, o engenheiro, todo mundo ali juntos. O que eu acho muito legal disso é que a gente... Tem muitos designers, muito publicitário, que se acha, né, que vai, nossa, as ideias vêm de mim, eu sou um santo ungido. Não, as ideias vêm da colaboração, de todo mundo. Então, o design thinking, você vai calçar as sandálias da humildade, né, ninguém vai ficar criticando a ideia de ninguém ali, e a partir de uma ideia de um, a partir da ideia de outro, né, que é o toró de ideias, o brainstorm, você vai, nesse processo aí, você vai desbloquear a sua criatividade. Então, cara, uma pessoa que trabalha no jurídico da empresa, mas trabalha para a sua empresa, ela se identifica, ela gosta de trabalhar ali, ela tem boas ideias para o projeto, né? Tipo, sabe, ela identifica problemas, coisas que você vai enfrentar se você tem um determinado sistema de uso, enfim. Coisa que você não vê, essa pessoa vai poder ver. Então, o design fica importante justamente por isso, por colocar várias pessoas diversas para tratar de um tema, então elas vão levantar ali questões, vão pensar, As pessoas são criativas, gente, todo mundo faz gambiarra, todo mundo, entendeu? A gente tem sempre, né, o intuito, né, de estar melhorando as coisas, enfim. Algumas menos, outras mais, mas é importante. Então, acho que o design fica importante para isso. Não dá tempo de aplicar sempre, mas se você vai ter um tempo ali, junta a galera, dá uma lida mais. Tem um monte de vídeos sobre design thinking. Eu sugiro os vídeos do TED. Tem muitos vídeos bacanas que falam sobre esse processo. E aí você vai ver que todas as empresas grandes fazem isso. Aplicam isso para definir grandes lançamentos e tal. Agora eu vou responder a pergunta do Galo. Vou responder a pergunta do meme dos R$3. Esse meme ele foi usado mesmo em por muitas marcas. Inclusive a mulher, ela participava, mano, essa mulher ela participou daquele programa da Globo que é A Casa é Sua, uma coisa assim, Entre a Casa é Sua, uma coisa assim. E ela falou, foi um meme, foi engraçado mesmo, maravilhosa mulher, espontânea, e aí virou meme, óbvio. E ela foi usada por várias marcas. O que aconteceu? Ela agora provavelmente está ganhando dinheiro, porque ela está processando algumas marcas pelo uso indevido da sua imagem. Está entendendo? Qual era a gag? Qual era o gancho? A gag era que a personagem lá, a apresentadora, que também é um meme, que ela sempre substitui as pessoas, Ana Furtado, que ela sempre substitui as pessoas, né? Então ela já é um meme em si. Ela pergunta para a mulher, ela tá falando, sei lá, de algum produto que ela criou. Mas é R$3? Aí ela, R$3. Os caras perguntando, R$3. Então todo mundo, para falar de oferta, usou isso. Só que quando usar essa mensagem sem ela, ok, mas usou com ela direito de imagem. Então ela foi atrás, está processando as empresas, que é empresa grande. Uma coisa, né, a padaria usar isso, você não vai processar a padaria, mas se a Coca-Cola usar, meu amor, ela tem todo o direito de ir atrás do dinheiro dela, né, boba? Tá certa. Mas assim, o uso do meme, o próprio Bacurau eu usei ali. O Bacurau fez muita campanha dele baseada em memes, né? Porque tem cenas icônicas, né? A cena da mulher. Oxe, menina, como é que você tá vestida assim, né? Que a mulher fala, que foi espontânea, uma fala dela, né? O diretor conta que foi uma fala, falou, fala o que vier na sua cabeça. Ela falou isso quando viu a roupa dele e virou meme. E eles exploram isso para lançar o filme, para divulgar. É isso, a linguagem da internet é essa. Então, assim, vamos usar meme? Vamos usar meme, gente. Vamos usar meme, só não vamos usar o meme com cara de pessoas, porque você vai ser processado depois. Mas vamos usar meme sim, a gente tem que estar adaptado à linguagem da internet. Óbvio, não são todas as situações que você vai poder usar meme. Agora, por exemplo, na Pipoca, que é uma empresa, a produtora com quem eu trabalhei, que eu fiz os carnavais e tal,
é uma empresa mais livre, nova. Então, eu poderia fazer um meme engraçado para pipoca. Para a Casa Natura, já tem alguns critérios. A marca Natura não é uma marca engraçadona, piadista. Então, não vou usar meme na marca Natura, entendeu? Porque o brand persona dela não comporta isso. Maravilhoso, era o que eu ia falar, Zé, porque tem que ter uma aderência ao seu público, né? Ao mercado que você tá. Não dá para usar meme engraçado, né? Não dá para usar o bode gaiato, que é uma característica assim, que eles é quase a nossa charge, né? Assim, tudo que está na moda, em tudo, não tem como encaixar qualquer coisa que está na moda, que foi uma coisa que você falou, em algo que precisa de uma durabilidade, por exemplo, né? Que é uma marca perene, uma comunicação que tende a ser perene. Nesse sentido aí, eu queria só fazer uma observação sobre o caso o case da ninfomania que você trouxe com as fotos. Sobretudo, assim, tinha uma questão seríssima, porque eu vi olha, Gabriel tá falando que vai sair, mas que vai assistir depois. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com a produtora do Las Von Trier, né? Enfim, do Danada, né? E ela fala um pouco desse processo de lançamento do Ninfomaníaca, que eles sabiam que o filme ia ficar pronto num determinado momento, que o maior mercado para grandes lançamentos é Cannes, né? Na França, em maio. Só que Las Von Trier, ele está banido de Cannes. Ele está banido de Cannes. Então, enfim, ele não podia estar lá, mas a comunicação do filme podia estar lá. Então, assim, Cannes tem um contexto, a França, de maneira geral, e alguns lugares na França, é como se fosse o bairro da Zona Norte aqui, ou Higienópolis, em São Paulo, é o lugar dos conservadores, enfim, que não aceitam toda de comunicação, e a Côte d'Azur, né, é uma característica da França das pessoas mais ricas, da elite aristocrática mais conservadoras. Então, eles espalharam esses cartazes por toda a Cannes, toda a avenida principal, onde todo mundo circula, né, com cartazes para gerar uma polêmica gigante, né, em função para gerar uma promoção, por mais que seja polêmico, mas positivo para o filme, porque as pessoas queriam ver, então, e já sabiam que esse volume 1, volume 2, enfim. A ideia é perfeita. Vamos botar fotos de todo mundo tendo orgasmo pela cidade, perfeita. Foi essa a ideia, então, eu queria só compartilhar essa informação. E aí, para pensar um pouco essa coisa do branding, de como as peças devem comunicar o que a gente quer, tem o caso das vinhetas, né, da MTV, que eram muito conhecidas, porque eram vinhetas engraçadas, um pouco como essa coisa da personalidade, né, que era... A MTV mudou um pouco, assim, a programação dela de uns anos para cá, né, mas nos anos 2000, até o início dos anos 2000, era uma marca que trabalhava com muitos designers, muitos chargistas, ilustradores, então tinha todo um pessoal, assim, avant-garde que criava as vinhetas, então era tudo, e tinha que ser universal, porque a MTV tinha uma programação que atingia muitas partes do globo, né, então muitas vezes não tinha texto e tinha que ser só uma gag, uma brincadeira visual. E aí eu até estudei isso em comparação com as vinhetas da Globo naquele momento, que eram muito nacionalistas, reiterando o mito fundacional, da convivência entre as três raças, enfim, tudo isso. Se você tiver exemplo disso, desses usos e comparativos assim, ok. Senão eu queria só dizer que tem aí, acho que o João colocou o YouTube dos três... Ele colocou o meme, eu vi, ele colocou o meme dos R$3. Outro exemplo de vinhetas assim que são usadas, cara, eu acho a TV Cultura aqui em São Paulo, que vocês acho que não tem acesso ainda em Pernambuco, não lembro de ter assistido, mas a TV Cultura, eles fizeram, né, a mudança da marca, e eles tentaram trazer isso também, de ter uma marca mutante, flexível, e que pudesse em cada vinheta ter textura diferente. Eles aplicaram isso. A marca hoje em dia é assim, da TV Cultura. E é pouco tempo, sei lá, uns 4 anos atrás. Hoje em dia, como a gente está falando muito de diversidade, né? Pode ver que as marcas, elas estão sempre trazendo sua marca vestida de uma outra forma. Muitas marcas são marcas mutantes. Tipo, por exemplo, eu fiz, sei lá, o Carnaval, porque a Elke Maravilha era, né, sempre suas várias personalidades, então eu fiz vários bichinhos ali, várias carinhas, caricaturas dela, distintas.
O Lingo Kids também, são várias crianças, é um aplicativo mundial, 190 países que eles atuam, então teria que ter características diferentes, desde as fotos das pessoas, ter uma cara de indiano, ter cara de preto, ter cara de chinês, ter cara de tudo, para aprender inglês, e aí o ícone também, a gente fazia as coisas das mudancinhas e tal. Eu acho que hoje em dia é uma tendência mesmo, assim, as marcas terem esse tipo de roupagem diversa, para poder falar com seus diversos públicos. E aí, nesse sentido, eu queria também destacar uma coisa que você falou aí, da necessidade do aprendizado do trabalho em equipe, né? De como que o design aporta para outras equipes e como as outras equipes aportam para o design, assim, construir o material. O que você acha? Aí é treta, assim. Cara, bom, organização precisa em qualquer lugar, assim, processo, sabe? Precisa estar delimitado as funções de cada um, sabe? Sei lá, eu já trabalhei para empresas pequenas, e aí você fala, cara, não temos um redator, então eu, enquanto designer, posso sugerir, gente, que tal se a gente fizer uma tagline assim, né, que é tipo slogan ali e tal, ou essa frase que vai realmente te dar o significado porque essa marca entrega. Às vezes eu penso isso fazendo o design da marca, pensando eu falo, o conceito é esse. Como é que foi? Agora eu fiz um job para uma menina, uma amiga minha que mora em Los Angeles, ela está criando umas caixinhas de surpresa, ela teve essa ideia, a gente pode fazer aqui no Brasil, porque ela está fazendo lá em Los Angeles, mas é uma caixinha cozy box, então uma caixinha de carinho, cozy, né, tipo, uma caixinha para você de afeto para você dar para as pessoas, e aí dentro são caixinhas personalizadas também. Você vai dar coisas sexuais, ou coisa para quem é guloso, um monte de comidinha e tal. São caixinhas personalizadas, você compra o kit e dá para a pessoa. Aí eu falei, eu tinha dado uma sugestão para ela, agora só falta me esquecer o negócio, gente, mas era em inglês o negócio, mas era tipo... era alguma coisa tipo que eu me dou de presente, era alguma coisa assim, sabe? Mas em inglês. E eu sugeri para ela, porque ela tá começando agora, então eu sugeri e tal. Mas enfim, numa equipe grande, numa empresa grande, como agora, por exemplo, eu trabalho na Casa Natura, é muito definido, assim, quem faz o quê. Sabe? Tipo, quem vai participar da reunião, quem vai receber o briefing, se vai ter assistentes, se vai ter estagiários para poder trabalhar o material a partir do que vision, né? A partir da identidade que eu vou criar. Quais assistentes vão poder desdobrar isso, a seguir, quais são as peças que vão ser feitas e tal. Então, pensar direitinho, assim, em cada pessoa vai fazer. Mas é isso, tipo, o redator, o planejamento, o redator vai fazer os textos todos, né? Vai pensar na dinâmica do filme, que seja, nos textos ali. O pessoal do planejamento, que vai pensar antecipadamente ali sobre o projeto, construir realmente a narrativa disso. Mas é isso. Cara, eu sou bem-humorado, assim, eu acho que não deve ser difícil trabalhar comigo, então, porque eu acho que, cara, às vezes, poxa, sabe, então, todo mundo tem seus dias, né, todo mundo tem, né, você não tá, às vezes, tá sempre bem, mas, todo mundo quer trabalhar, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ser bem-sucedido no que faz, então, ter paciência com a galera, sabe, tipo, cara, não tá bom isso, mas fala de um jeito legal, não precisa ser arrogante, não precisa ser filho da puta, não precisa, sabe? Seja legal com as pessoas, trabalhe. Eu tento, por exemplo, quando eu vou falar com os meus assistentes, alguma situação, eu tento, de imediato, quando eles mostram uma peça, não falar o que eu achei negativo. Eu primeiro elogio alguma coisa, e eu também gosto de receber isso, gente. Quando eu mando um projeto para o cliente, e o cliente já responde assim, de antemão, que ele não gostou do pedido da refação, eu fico puto dentro de mim, assim, porque você tem um apego pelo que você faz, vocês são artistas, estão trabalhando no cinema, vocês sabem disso, você fala, não, eu fiz o grande filme da minha vida. Aí chega alguém e fala, cara, não, entendi. Então, porra, aqui poderia ter usado a cor vermelha, você usou amarela, cara. Tipo assim, fala primeiro do que você gostou. Porra, adorei a direção de arte aqui, a fotografia tá show, mas, cara, o roteiro, não curti. A mesma coisa para mim, pro designer. Você primeiro começa ali falando, cara, nossa, achei que você acertou a fonte, estamos no caminho certo, a tipografia é essa, a cor é essa, adorei as fotos, mas, cara, achei que faltou ritmo aqui, não gostei desse padrão que você criou aqui, essa estampa, não vai ficar legal, então vamos pensar, e já dá sugestão, gente, já dá sugestão, porque você tem na sua mente o que você quer.
Por isso que aquele questionário é muito importante. Você responder aquilo com afinco, com vontade, assim, tira uma sessão, descarrega, responde o questionário para você ter definido o que você quer, porque você sabe o que você quer, tá? Você vai ter sempre esse fala, Zeca, não, o logo não é esse. O logo que eu quero é esse logo aqui que eu te mostrei, cara. Olha que referência, é uma referência chinesa, cara. Eu quero, ou então eu quero uma coisa coreana, tá? Aí eu vou falar, porra, eu tinha ido para uma coisa africana, cara. Então você devia ter me mostrado isso antes do Japão, você tá maluco agora? Isso acontece, por exemplo, aconteceu com o Hackbeat, o briefing mudou, entende? Aí por isso que eu falei, amigo, já fiz já 3 vezes. Mudou o briefing de novo? Então é outro orçamento, cara, porque eu já trabalhei 3 vezes, já perdi meu tempo, entende? Então isso vai evitar contratempos, a definir bem isso, para poder trabalhar, ter um ambiente legal de trabalhar. É isso. Sim. Zé, que eu queria mostrar aqui para o pessoal a diferença. A gente fez um folder improvisado, porque a gente tem aquele projeto do Dia que o Morro Desceu, a gente fez na verdade, é um projeto de desenvolvimento, e as fotos que eu mandei para o Zé, que eram fotos de pesquisa, né, que a gente vai estar usando para desenvolver a arte, o material, o clima que o filme vai ter. E aí a gente tinha feito uma coisa improvisada, que eu detestei, mas assim, eu tinha que ir para o evento, o folder não ia podia ir de mão abanando, né? Aí, assim, eu vou mostrar para vocês agora como ele era, e eu vou pedir para a Zeca mostrar como é que ficou. Então, olha aqui como era, né? Assim, tem um quê ainda tem a favela aqui. A coisa da mão, a gente até usou essa mão, tinha uma foto de mão depois. Mas aqui, olha só o terror das criancinhas. Calhamaço de texto. Então, nenhuma diferenciação, que isso é o mínimo, assim. O que eu estava vendo? Não tinha diferenciação entre informações técnicas do filme, currículo, sinopse, não tem nem destaque suficiente, contraste, enfim, vou falar um pouco dessas regras aí, que eu uso no meu material, mesmo que eu faça, e às vezes até melhor que isso. E eu queria que você mostrasse, Zeca, o que você fez. Eu fiz, né? E aí, para vocês verem a diferença da aplicação das regras do design, de uma pessoa que entendeu, enfim, que teve tempo e desenvolveu. E quando, assim, nos eventos de mercado, a pessoa pegava o material, primeiro que a gente fez ele de um tamanho maior, uma coisa meio diferenciada, né, Zé? Que a gente fez ele dobrado, grande, assim. Sim. Quando agora, a pessoa pegava... Tá na sua assim, o formato era 14 por 40, ele era bem grande. Era bem grande. E aí, sim, também influencia, né? Enquanto, Zeca, fala para você, tem uma informação aqui, ó, muito massa de comunidade, Zeca, tal. Ok, então, ó. Já tá vendo aí a apresentação? Tá abrindo. Tô vendo abrindo, né? a tela. Agora abriu já? Não, tô vendo a tela do Explorer. Já você tá no Explorer. Que horrível. Olha, eu não sei o que está acontecendo. Um momento. Deixa eu ver esse lado. Aqui. Vamos lá. Poxa vida, cadê? Eu acho que eu achei. Achou? Achei aqui nas minhas coisas. Eu vou apresentar para vocês. Ele não está no formato de visualização, mas ele está no formato aberto. Você tem que encerrar aí, Zé. Pronto, então vamos lá. Encerrei. É só para a gente ir terminando. Olha a diferença. Então, o que ele falou tá com baixa resolução, mas já dá para vocês verem, né? A ideia de subir e descer, ele usou alguns ícones aqui. Isso, das casinhas, as setinhas, né? Favela coming down. A diferença que faz ter um bom material, um designer, enfim. Olha a ideia. Tinha um desenho, a gente usou aqui como foto. Exato. Então, olha aí. Para você. Aí, a partir da setinha, eu fui fazendo várias... Respiro, né, no material. Isso. Respiro também. Enfim, eu entrego o texto pronto para Zé, que ele trabalha em cima do material que tem para colocar no papel, né? Para terminar a nossa conversa, que foi maravilhosa, sempre muito bom, né? Assim, ter contato com pessoas que têm experiência, que trazem coisas legais, engraçadas, que têm essa energia positiva.
E aí eu não sei nem combinei isso com o Zeca, eu não sei nem se ele usa, se ele gosta desse livro, mas é um livro que eu uso bastante, que é bem, tipo, é design para quem não é designer. Olha, É não um livro conheço. pois é, que ele é tão velhinho que olha a situação dele, ele está se desfazendo, coitado. Mas, certo, vamos falar. Eu vi aí a pergunta da Liliana. Então, ele é um design que ele levanta, um livro que ele levanta algumas possibilidades de você trabalhar alguns conceitos importantes do design, mesmo que você não seja um designer, e ele também te ajuda a avaliar o que você quer. Então, esses conceitos, as características são proximidade, harmonia, repetição, alinhamento e contraste. São 5 regras do design que você tem que aplicar para, enfim, já deve ter aí pela internet esse livro. E outro que pode ajudar também, que aí já é uma aplicação, e ele fala de uma série de produtos e de, enfim, de uso, de imagem, uso de ícone, enfim, talvez até algumas coisas que ele tinha mostrado. Tem um livro A Direção de Arte, do Newton César. Também é um livro clássico da área, que quem quiser dar uma olhada. É bem voltado para a publicidade, mas ela vai te dar uma ideia de como trabalhar, enfim, Campanhas, imagens, né? no seu projeto. Liliana pergunta se você poderia falar se existe algum diálogo sobre acessibilidade comunicacional no design. Eu acho que é isso, né, Liliana? Se no design existe alguma questão relativa à acessibilidade para as pessoas com deficiência no design. Olha, no caso, sei lá, do aplicativo da Lingo Kids, por exemplo, existe ali uma equipe que vai pensar em joguinhos dentro do aplicativo para pessoas que sejam deficiente auditiva, porque, né, tem aplicativo, o negócio é dinâmico, tem videozinhos, né, multimídia, então vai ter alguns jogos, alguma situação que ele vai pensar especificamente para isso. Mas no caso, por exemplo, eu acho que o design, assim, o design, ele vai pensar sobre o seu público. Se ele vai criar um projeto que é amplo, tal, ele deveria realmente pensar em aplicar a funcionalidade para todas as pessoas. Mas eu vou te dizer, assim, se eu for criar um folder e for falar para o cliente que eu vou criar um folder também em Braille, aí eu vou precisar, assim, realmente de que o cliente acredite nisso, de que o cliente se empenhe para poder fazer a aplicação disso. E aí, neste caso, por exemplo, eu não tive nenhum tipo de formação para poder fazer esse tipo de aplicação, né? Como é que eu faria isso? Não saberia, de fato, hoje, como contratar alguém que, eu quero tradução, então, desse folder em Braille para poder aplicar no design, né? Fazer com voluminho ali para a pessoa poder entender. Mas o pensamento do design para estar disponível para todas as pessoas, ele permeia qualquer projeto. Então, é um desafio. A própria Casa Natura agora, a gente faz as lives pelo Instagram, por enquanto. Algumas lives a gente faz pelo YouTube. Mas está dentro do nosso plano colocar leitura de Libras para as pessoas que estão vendo a live e não puderem ouvir, poder ver quais são as letras da música, poder entender. Então, assim, a própria live do São João do Alceu a gente colocou. E aí a gente, no São João do Alceu, a gente inclusive, a gente contratou um grupo de pessoas que trabalham com deficientes auditivos, que são bem espontâneas. Então, assim, eles se vestiram, se fantasiaram, ficaram dançando. Teve um momento que a gente fez isso, aí vai ter um momento que o Alceu vai falar com essa galera durante a live. Então, é um pensamento que, óbvio, a gente tem que incluir as pessoas. Isso, o século XXI já chegou para dizer que é preciso incluir todo mundo. Então, sem dúvida alguma, o design tem que pensar nisso, sim. Eu acho que... Mas, assim, é uma falha, por exemplo, de escola de design, porque eu não tive nenhuma aula específica sobre esse tema, entende? Mas, assim, essa aula eu tive também, gente, lá em 2003, que eu também já sou velhinho, né? Então não sei se hoje em dia existe um padrão diferente. Eu acho que ela está levantando também essa necessidade que a gente tem de criar aquela legenda para, enfim, que pode ser lida pelos programas, né, pelo aplicativo do smartphone, e que é uma descrição textual das imagens. Então, talvez a Natura tenha isso nas publicações. Exato. E o cuidado que a gente tem que ter nos projetos culturais que se pretendem inclusivos.
Sim. A gente, por exemplo, na Natura, estava escrevendo, quando eu cheguei lá 2 meses, eu estava escrevendo, tipo, a linguagem neutra, né, todes, tal, a gente está colocando com X. E eu tinha lido já a respeito disso, falando que quando você coloca X, as pessoas que estão usando esse tipo de software para poder fazer leitura, o X faz todos, entendeu? Então tem que ser todas com E, se você quer usar a linguagem neutra. E a gente está passando a aplicar isso. Quando a gente faz nossas legendas no Instagram, a gente coloca, se é a linguagem neutra, coloca o E ao invés do X. Porque senão as pessoas vão ter dificuldade mesmo. Eu vou ler o que ela colocou aqui como comentário, né? As pessoas com deficiência visual usam as redes, a audiodescrição pode traduzir as imagens, isso que eu estava comentando há pouco, e que o Braille está sendo usado mais para alfabetização. Mas muitas pessoas cegas e com baixa visão podem ter acesso às imagens, e sim, a Natura foi a primeira a usar a audiodescrição nos comerciais. Pois bem, acho que era isso. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Eu vou... Sim, recomendar, além desses 2 livros, vou recomendar que vocês, né, eu vou mandar a apresentação para quem participou. Além do que o Zeca falou, tem um monte de vídeos do A Dog's Life, que também é do Wes Anderson, no YouTube, do processo de produção do material. É muito legal, né? E como você falou da síndrome do impostor, aí tem um podcast que eu participei, que é justamente sobre a síndrome da impostora no audiovisual. Então, convido vocês a verem, está nas minhas redes, mas eu mando também para vocês, em algum momento aí, entre um pão e outro, vocês ouvirem o podcast. Ô, Manu, uma coisa que eu esqueci de falar quando eu estava falando sobre a situação ali do, né, explorar o minimalismo, o ícone, né, a simplicidade para comunicar um projeto. Eu acho que quando a gente está, né, fazendo um projeto embrionário, não tem grana, a gente ainda, na verdade, não tem ainda a direção de arte definida e tal, é exatamente isso. Tenta sintetizar esse projeto com uma única imagem, uma única fonte. Então, assim, cara, você não vai fazer o seu primeiro folder para vender o projeto já com a identidade final, mas tenta já trazer ali o cheirinho do que virá. Então, pensar que, não tem um design disponível, ou um grande design, ainda não tenho dinheiro para pagar, mas, porra, então vamos pensar em ser mais contido, né, o menos é mais lá que eu falei, e entregar o negócio, fazer aquele pão feio lá, a gente faz um pão, mas bonitinho, entendeu? Mas tem que fazer, né? Então, acho que o minimalismo vai poder ajudar nisso. Zeca, então, mais uma vez, muito obrigada. Acho que, enfim, você demonstra aí toda uma comunidade, né? Como nós, eu e você, parte das pessoas que estão nos assistindo, que podem vir nos assistir, né? São pessoas que, em tese, não deveriam estar nos lugares que elas estão, né? Ocupando esses espaços. E acho que foi muito proveitoso, porque trazer essa série de referências, de material, dá muitas ideias, assim, ó. Eu cresci lendo Barça, né, que não sei se você lembra da enciclopédia Barça, que era o que a gente tinha acesso. Era o que a gente tinha, era o nosso Google da época. Era o nosso Google da época, e junto, tenho essa sorte dos meus padrinhos serem muito aficionados, assim, da educação e terem me dado muito privilégio nesse sentido, que eles compraram uma série de materiais, assim, umas enciclopédias da história da arte, e eu folhei por muito tempo, desde a arte rupestre até o Renascimento, o modernismo. Isso me ajudou muito no olhar, né, de chegar, porque na faculdade, assim, uma parte, sei lá, 50% da minha turma já tinha ido para a Europa, já tinha visitado inúmeros museus, e eu não sabia o que era isso. Então, era a minha forma de ter acesso àquilo como referência visual, pelo menos, tá? Então, enfim, a gente não desistir e ir ocupando esses espaços mesmo e tentar manter o bom humor, que eu acho que é o que salva a nossa vida, né? Manda o link do Behance, do seu... O link do Behance e o link do meu Instagram vai estar na apresentação, o PDFzinho. Mas manda no chat aí agora. Eu queria mandar, gente, mas eu estou num PC, como eu falei, eu sou alfabetizado no Macintosh, eu não sei colocar barrinha. Fala para mim. É behance.net/Zé Cabral.
Eu estava aqui tentando colocar, gente, a barrinha e não sei, eu não sei usar o teclado. É o slash mesmo, né? Para a direita. Isso, exatamente. Behance.net/Zé Cabral, exatamente, é isso aí. Galera, eu estou muito feliz, assim, poxa, eu fiquei muito nervoso, assim, falei, cara, eu nunca falei com universitário, eu já tinha dado aula quer dizer, falei com universitário quando eu era universitário, mas assim, nesse lugar, eu nunca tinha falado. Então, eu já tinha dado aula aqui em projetos do governo do estado, o pessoal da Casa das Rosas, que é um pessoal aqui que faz projetos culturais relacionados à literatura, eu tinha dado aula para essa galera de periferia e tal, não tinha dado aula, assim, cara, para a galera da faculdade. Eu estou muito feliz, sobretudo porque é a terra dos meus pais, então, realmente, eu acho que os ancestrais aí trabalharam para que isso acontecesse. E eu fico mais feliz ainda de saber que vocês estão se formando, estão trabalhando com o cinema nacional. Eu acredito muito na cultura desse país, eu vivo para isso. A vida inteira, quando eu quis mudar lá do telemarketing para a cultura, é porque eu acho que a cultura tem o poder de transformar, é uma linguagem universal, a arte. Então, eu acredito muito nisso. O designer está, para mim, assim como a metodologia para eu aplicar a arte no mundo, para fazer as coisas acontecerem. Então é isso, acredita em vocês, mãos à obra, cara. O mundo não acabou. O mundo não acabou, cara. Se organiza todo mundo. Filme, vamos fazer filme. Pois é, gente, muito obrigada a todos que ficaram aqui até o final. Para os que não ficaram, eu vou disponibilizar a gravação, assim que todo mundo sair, eu consigo ter o vídeo. E é isso, Zequinha, a gente continua se falando em outras plataformas e outras janelas. Beleza. Um beijo para todos. Pode me seguir pelo Instagram, galera, perguntar outras coisas, vou estar por lá. E pela Casa Natura também, Casa Natura Musical, @Casa Natura Musical. Beijos. Beijo. Um prazer. Boa sorte.